Começa agora, na Digital Pop, cheios de graça, informação, alegria, diversão, humor e muito mais. Um programa para você e sua família, cheios de graça. Apresentação, Ever Beleza e Luiz Henrique. Chuva de graça, chuva de Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está no ar pelo Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, você tá ligado aqui, tá? No Brasil e no mundo, o programa Cheios de Graça pela Rádio Digital Pop, o melhor programa dessa emissora. Senhoras e senhores, bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, meu amigo, estamos aqui mais um dia, nesse dia 6/1, primeiro programa do ano. Uhul! Tem aquela leitinha, né, Du? É as palminhas, né? Pera que eu vou fazer aqui. Eu vou de novo, vai. Estamos aqui dia 6/1, primeiro programa do ano. Muito bem. Esse que é o primeiro programa, que deveria vir com muitas novidades. Também. Esse programa, hein? Mas já estamos sendo preparados, tá? Já, né? Logo mais aí, uma novidade primeiro. Você sabe que, na verdade, todas as mídias aí, as novidades vêm em fevereiro, você sabe, né? A Rede Globo. Só em abril a Rede Globo, né? SBT também. SBT. Todas as emissoras, Record. Todas as novidades em fevereiro. Vida nova na Rádio Digital Pop. Aqui a gente é brasileiro, então o ano começa depois do carnaval. Exatamente. Carnaval, na verdade, aquela festa, né? Carnaval. E vamos aí, né, meu? Muito bem, voltamos aqui no nosso programa. Hoje temos a presença de João Vitor C, como eu coloquei, Alvarenga. Hoje ele vai falar de questões relacionadas à castidade. Ele já está aqui nos estúdios, né? Oi? Já está aqui nos estúdios e vai partilhar um pouquinho dessa dificuldade que só ele vive. Mentira, todo mundo, todos nós vivemos. Nós vivemos aí, então eu queria dizer que é uma alegria muito grande quando você está casado, isso aí é a situação aí, né? Porque aí... Né? Vamos falar sobre isso aí hoje no nosso programa. Exatamente. Começando o programa cheio de graça aqui na Rádio Digital Pop. chuva de graça. É isso aí, começando aqui na Rádio Digital Pop, programa cheio de graça, nesse dia 6/1, um pouquinho atrasado, às 7h16. Você, querido ouvinte que está ouvindo aí nosso programa, fica ligado que dá para ouvir o nosso programa por vários meios, né? Exatamente. Pelo site www.radiodigitalpop.com.br. Não você ouvir o site, então ouve o site, vai lá na Play Store e baixa o aplicativo Rádio Digital Pop. E no seu Android, querido Android ou Apple, a mulher, né? Android tem aí, você pode ouvir o nosso programa aí e toda a programação da Rádio Digital Pop. Lembrando que hoje, se você quiser participar desse tema tão interessante aí, é só mandar seu zap aí no 998-764797. E manda seu zap aí, seu comentário, sua mensagem de áudio e voz. Você que está ouvindo também por causa do nosso querido João Alvarenga, manda... Eu também perguntinha pra ele. Manda ali no WhatsApp dele que ele lê também, né? Que ele lê, reproduz aí pra nós aí. João, fala seu bom dia pra galera aí. Bom dia, primeiramente, aqui Luiz e Geraldo. Beleza, falou bom dia já. Obrigado. Começou errado, né? Começou errado. Começou errado. Você sabe porque assim, não é Geraldo, o nome artístico é Ever. Vamos dar de novo a segunda oportunidade. Vamos explicar, João, vou ligar seu microfone e fala seu bom dia. Só bom dia. Bom dia. Então, é isso Vamos continuar o programa? João tá aqui, né? Esperando aqui a fala dele, né? Também, ansioso. Hoje vamos falar do tema... como que é? Esqueci. O tema de hoje, você, o querido ouvinte, que está ligado no programa, qual é o tema de hoje de vocês? O nosso tema de hoje, no programa Cheio de Graça, é um tema muito polêmico, Luiz. E eu vou falar pra você. Menino veste azul. Não, esse aí não. Menino veste azul. Isso, eu vou falar esse homem aqui, beleza. Então... É um assunto muito polêmico aí, você fala, será que é do azul? Não, o tema de hoje é exatamente esse aqui, ó, a luta contra a pornografia e a masturbação. Muito bem, um tema que aflige o coração e a vida de muita gente. Hoje vamos falar de uma coisa muito séria. Cara, de verdade, eu queria muito fazer esse programa um dia e graças a Deus chegou esse dia. Sim. Porque é um tema que, particularmente, eu queria muito falar e vamos ter essa oportunidade hoje. Isso, hoje é dia de falar do Zé Teco-Teco. O que é Zé Teco-Teco? O quê? Viciado no... Muito bem, então os viciados aí e o vício, que é uma coisa terrível, né? É um vício terrível aí, e o negócio é complicado aí. Nós homens sabemos a luta que a gente passa aí, cara. Ou já passou. E é engraçado porque cada vez mais nós vemos que meninas têm essas dificuldades também. Mas isso aí é um tema para mais tarde, né? Que agora não é hora de fazer coisas sérias, né? Exatamente, abraço de ouro. Muito bem, vamos ao passeio geográfico e aqui com a trilha Everaldo Souza para esse quadro maravilhoso que hoje nós vamos alcançar o mundo conhecendo personalidades. Everaldo Souza é com você.
Senhoras e senhores, às 7h19 está no ar Passeio Geográfico. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Muy bien, ¿cómo está? Você tá no zoológico ainda. El signo biológico em Campinas e o bosque não tinha laçacito. Muito bem. Você que não conhece esse quadro, o João deve estar pensando, o que é isso? O Johnny estava pensando, o que é esse quadro? O que é esse quadro? O Johnny está vendo outra coisa no celular e não revia, né? Exatamente. Atenção no programa, Johnny. Depois de ficar aéreo, não vai ficar aéreo. Você é uma pessoa... Sim, muito bem, né? Você é uma pessoa que não pode ficar aéreo, você é um cara de peso, não? Exatamente. Precisa de muito impulsão para ficar aéreo, né? É, muito. Vários caminhaços, né? O passeio geográfico é o seguinte, você, querido ouvinte, nós vamos viajar a algum lugar ou um conhecimento de alguma personalidade. E quando nós entramos nesse quadro, é automático. Atenção, Johnny, presta atenção. Como entrando nesse quadro, vi um homem que se eu mesmo, e esse homem que vos fala, assim que falamos do quadro, muda para esse quadro, o que acontece, Luiz? Automaticamente, aqui nós apertamos uma teclita, a tecla SAP, e muda automaticamente o idioma de português para espanhol. Por isso, você que não entende espanhol, não está entendendo nada do programa agora, né? A tecla SAP, né? Ah, era SAP. Entendi agora. Pô, né? Vamos que vamos. Legal. Que buenino. Vamos lá, então. Então, hoje vamos viajar a um programa da televisão brasileira que marcou gerações e marcou, com certeza, foi inspiração para muitos humoristas, talvez para Everardo Souza. Pegou a referência aí, meu irmão? Então, vou colocar aqui a trilhinha para você pegar o esquema lá. Que animação? Aí, Wilson, vai. Carlos Alberto, você vai cair aí, que eu vou daqui. Acompanhe agora a Praça é Nossa com o Carlos Alberto de Nóbrega. Muito bem, hoje vamos falar da Praça é Nossa de Carlos Alberto de Nóbrega, da família Nóbrega, né? A família Nóbrega que começasse com a praça onde o Tupá fazia. Tupac? Tupá é o pai dele. Entendi. Ele fazia o programa e passou para o Rio. Muito bem, então uma curiosidade da Praça é Nossa. Eu sei tudo, não vou nem ler, que eu sei tudo dessa história. Muito bem. A Praça da Alegria estreou em 1957 na extinta TV Paulista, passando pela Rede Record e Rede Globo nos anos seguintes. 1957, cara, você estava com 10 anos já, né? Sim, não, naquela época já ele vai entrar. Com a morte de Manuel de Nóbrega, a Globo transmitiu durante os anos 70 uma Praça da Alegria com o apresentador Luiz Carlos Miele em seu lugar. O programa permaneceu no ar durante um ano. Exatamente um ano, quando na verdade Silvio Santos, você vai depois vai conferir na leitura, e vai chamar Carlos Roberto para substituir o Papito. Muito bem, o filho Manuel de Nóbrega, o apresentador Carlos Alberto. O filho de Manuel de Nóbrega, que é o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, começou sua carreira durante os anos 50, escrevendo quadros humorísticos para o programa Manuel de Nóbrega, exibido pela Rádio Nacional de São Paulo. Sim, onde trabalhou o Silvio Santos. Na Rádio Nacional de São Paulo? Sim, lá que conheceu o Nóbrega. E eram amigos. Amigos. Sim, o Silvio e o pai de Nóbrega, o Manuel de Nóbrega. Pouca gente sabe, mas Carlos Alberto de Nóbrega foi roteirista do programa humorístico Família Trapo. Sim. Um dos grandes sucessos da TV Record nos anos 60. Lembrando que todos os arquivos, desculpe a introdução, claro. Todos os arquivos, a maioria dos arquivos de Família Trapo foram queimados no incêndio que aconteceu na Record. Por isso não tem muitos arquivos para desdobrar. O Carlos Alberto também roteirizou Os Trapalhões, o programa do Renato Aragão esse programa do Renato Aragão transmitido dos anos 70 e 80. Sim. Na verdade, a primeira formação dos Trapalhões não tinha Dedé, nem Mussum, nem Zacarias, apenas era só o Iri, e assim, era o Trapalhão, foi quando o Nóbrega conheceu o Iri, e aí dessa a ideia de...
Muito bem, as gravações de A Praça é Nossa são comumente acompanhadas por um público de 80 pessoas na plateia. As caravanas são quase sempre as mesmas, vindas de bairros como Itaim Paulista e cidade como Osasco. Sim. São os velitas que puxaram as velhitas, né? Você tem vontade de um dia ir nesse... Dá sonho, não? É? Já conheci um integrante da Praça é Nossa que desde muitos anos, tenho foto com ele chamou o Fernando de Fefe. Qual que é esse aí? O Buiú. Ah, verdade. Conhecemos o Buiú pessoalmente, né? Buiú que não usa perfume, não usa nada. Um homem muito bacana, não? Exatamente, o Buiú Uma que... história bonita lá, a história. No antigo programa que nós participávamos, foi um dos entrevistados. Sim, na Loconecta Joga, tem programa que não aí participava, não aí. Tá. Muito bem. Outro humorista que atua na Praça Nossa, de Manuel de Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega, foi Cleiton Silva. Sabe quem é Cleiton Silva? Ele que interpretou o caipira que contava os causos na companhia do compadre e cujo bordão era "Eita, fuminho bom". Ah, lembro. Eram dois compadres com o chapéu de palha, o Pomelo Lara. Eita, fuminho bom. Cleiton Silva morreu aos 74 anos em 2013. É aquele cara do Tô de Olho no Senhor, não é? Não, é outro. É outro? Lembra daquele que tinha carregado, vinha puxando uma... Lembro. Uma caixa de fósforo? Pagaram o cachorrito dele, não? Isso, é isso aí, não é? Não é, dois compadres, eles são dois mineiros, né, esse aí. Eita, contava os causos e depois tem o bordão, eita, fuminho bom. Então, mas um deles morreu, né? Sim. Então não é isso aí? Não. Não? Ah, então tá bom, então me perdoe. Falei 2 vezes. Interpretada pela atriz e comediante Gorete Milagres, a personagem Filó fez tanto sucesso que acabou ganhando um seriado próprio transmitido pelo SBT. Sim. Com o fim da série, ela passou a fazer parte do programa da Praça é Nossa. Filó tornou-se conhecida pelo bordão "Ô, coitado". Oh, coitado. Gostava da Filó? Não. Um peguito de graça. Não gostava? Não, sem graça, como eu. Então, muito bem. Entre os humoristas que já passaram pelo banquinho da praça estão Ronald Golias. Mestre, o mestre. Inclusive, ele estava ontem revendo uma entrevista de Jô Soares, meu ídolo, onde falava das histórias fantásticas de Ronald Golias, figuraça. Qual personagem você gostava mais de Ronald Golias? Eu gostava do personagem onde chamavam apenas de Golias mesmo. Era Golias mesmo, que ele não tinha lá personagem, mas ele era o personagem, Golias mesmo. Aquele que ele se vestia de vermelho, calça preta, bonezinho do lado. Isso. Também passaram por lá Walter de Ávila, conhece? Se não me engano, é o do Surdão. Tempo bom, não volta mais. Vistar nas descrições, deve ser ele. Eu não faço ideia. Ele é famoso, vamos sair. Rony Cócegas. Fala alguma coisa, não lembra nada? Marcando? Não. Jorge Loredo, Consuelo Leandro, Ari Toledo, Ari Toledo. Moacir Franco. Moacir Franco, inclusive, foi roteirista da Praça é Nossa. Grandes músicas de sucesso e piadas foi exatamente ele que escreveu. Inclusive aquela música. Ele que escreveu. E muitas músicas, muitos trechos humorísticos com Jô Soares, Carlos Alberto, esses três escreveram na década de La Vai Cacetada. Passaram por lá também Dercy Gonçalves, Tiririca, Orival Percy e Zilda Cardoso. Zilda Cardoso, lembro. Lembra? Não lembro quem não. É uma fofoqueira que ficava lá na janela. Ficava na janela, não sei se eu lembro, nos vídeos antigos, tá? Ela sempre falava alguma coisa de algum personagem, inclusive pela serem lá Praça é Nossa, e ela fazendo umas piaditas. E um dos personagens mais famosos lá da praça é Jorge Lafon, né? Ela foi. Epa! Que é lá. Ela, Vera Verone. Vera Verone, que é uma bichona grandona. Ela acredita. Inclusive, ela trabalhar antes de ir à Praça é Nossa, esteve por muito tempo nos Trapalhões da Rede Globo. Eu não sabia, não. Sim. Como Vera Verone? Como Vera Verone. La bichota. Então fica ligado que a Vera Verão fez parte da sua vida. Os personagens que passaram pela praça, como você já bem mencionou, um deles é Pelé, passou por lá já. É. Danilo Gentili. Sim, mais atual, não? Hebe Camargo. Sim, várias vezes. Sim. Silvio Santos. Silvio Santos fez o primeiro programa quando Carlos Alberto de Nóbrega estreou a Praça Nossa no SBT, falando da amizade dele com o pai de Carlos Alberto e dando os votos de sucesso e alegria, onde Carlos Alberto fica muito emocionado num comentário demorado de Silvio Santos, que poucas vezes fala da sua história. E Silvio Santos é um cara que dá poucas entrevistas, né? Sim, não, né? Tem duas desculpas que ele dá, uma dela dizendo que no dia que ele entrevista,
a quiromante, como fala, aqueles que ficam em vários lugares instalados, cigana. A cigana falou que no dia que ele dá a entrevista, ele vai morrer. Outra desculpa que ele dá é que se ele der entrevista para um amigo entrevistador, tem que ir para várias pessoas, então ele não dá entrevista nenhuma. Mas na internet, Silvio Santos teve um início de um câncer na garganta, onde ficou afastado, e cogitava a presença de Gugu no lugar dele na década de 80, e falando que ia aposentar com 50 ou 60 anos. Então, nessa época, Silvio Santos, ao reestrear o programa, ele dá uma entrevista exclusiva, onde deixa a plateia e o jurado do seu programa fazer qualquer pergunta. É o único episódio onde entrevista o Silvio Santos. Muito bem, então a curiosidade é para você aí. E mais personagens passaram por lá: Leandro Leonardo, Jô Soares, Celso Portioli, Beto Carreiro, Zé de Camargo Luciano, Ratinho, Aguinaldo Raiol, Paulo Ricardo, vários outros. Beto Carreiro passou por lá, né? São o chicote do Beto. E para fechar, Marcelo de Nóbrega trabalha com seus filhos. Aliás, Carlos Alberto de Nóbrega trabalha com seus filhos, que é Marcelo de Nóbrega, que é o diretor da praça. Programa, e né? recentemente a filha do Marcelo, que é a neta do Carlos Alberto, fez um personagem, né? Sim, uma personagem que era advogada. Muito bem, então a família Nóbrega, do neto à bisneta, está na rádio, na Praça Nossa. A Praça, não tem a Praça da Alegria, não? Muito bem, essa é a Praça Nossa, conhecemos Sim, aqui no Passeio Geográfico. Sim, e vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa, que a casa, a vida da casa, vamos para casa. É com você. Mas olha só, Carlos Alberto, obrigado por fazer abraço, sucesso. Aí, Carlos Alberto, você estará, pego aqui no meu braço. É isso aí, que passeio, cara. Que passeio, fomos a esse famoso programa tão visto pelas gerações, né? A primeira imitação, o primeiro personagem que eu vi na minha vida foi na Praça Nossa. Personagem mesmo, o cara imitando uma outra figura que era a véia surda, cara. Gostava pra caramba, véia surda, eu gostava. Era o seu personagem favorito da praça? Você deve imitar, inclusive. Imita aí. Apolônio, tá bom, vem Apolônio. Fala uma coisa, João. Você gosta do que, João? Eu gosto de comer, cara. Que rima com comer. Você. João. É o Bolsonaro agora? Emagrecer. O tempo bom. Volta, amor. Tinha uma música cantada, que era a música assim, né? Querida, você lembra? Querida Clementina, Polônio. Isso é a minha vida. Desculpa, cara. Muito bem, esse é o nosso programa aqui com essas lembranças que nos fazem felizes, né? Que Exatamente. Everaldo Souza é um humorista aí, né? Como posso classificar? Humorista em projeção, humorista em criação, humorista esperando a oportunidade. Humorista pela misericórdia de Deus, né? Então, humorista... Sabe a diferença de humorista e comediante? Não faço ideia. Comediante é o cara que interpreta piadas, o cara que faz personagem. O humorista é o cara que, além de fazer isso, escreve. Muito bem, você é o quê? Eu sou humorista. Muito Incrível, bem. né, cara? Então é isso aí, vamos falar agora dos nossos patrocinadores da Rádio Digital Pop, que fazem ela acontecer todos os domingos. Estamos aqui na Rádio Digital Pop, mas a Rádio Digital Pop está aqui toda semana, né? Boa. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Pode ir embora? Vamos embora. Bora, então. Vamos embora. Tchau, pessoal. Santa Isabel Casa e Construção. Há mais de 40 anos, pensou em reforma ou construir em Hortolândia e região? Pensou em Santa Isabel Casa e Construção. Lá você encontra tudo do básico ao acabamento e muito mais. Rodovia Campinas Montemor, saída 6, no Jardim Rosolém. O telefone é o 3809-7700. Muito bem, também conosco a Casa de Carne Tomazini, aqui você encontra tudo para o seu churrasco, frios, aves, peixes e muito mais. Fica na rua Adamastor Pisserni, número 560, no Jardim Santa Clara 1. O telefone é o 19-3887-3244. Casa de Carne Tomazini, a higiene é o princípio da qualidade. Bons pneus, alinhamento e direção, balanceamento, check-up de itens. Rua Zacarias Costa Camargo, número 111. Centro de Hortolândia, no telefone 3865-2965 ou 97420-1473. Muito bem, também conosco a drogaria Santa Terezinha, remédios de graça para quem tem asma, diabetes Aí, João. e hipertensão.
fica na rua Oswaldo Ribeiro Carrilho, número 133, no Jardim Mirante, em Hortolândia. O telefone é o 193845-0595. Agora ferrou. Aqueria.com Hortolândia, cardápio e rodízio de comida japonesa incluído, tá? Maxi rodízio. Em um ambiente descontraído e espaço Kids, isso mesmo. Rua Pinheiros, número 249, Parque dos Pinheiros, Hortolândia. Diz que entrega 994447772. Aqueria.com Hortolândia, a melhor taqueria da região. Exatamente, incluindo sashimis, Temax e Rocha Rosso. Isso mesmo, é fantástico, hein, gente? Vamos lá. Transporte Padovani, fretamento de ônibus e vans em Hortolândia, fica na rua Odenir Padovani, número 116, Parque Maria de Lourdes, em Hortolândia. O telefone é o 193809-6900. Viagem tranquilo com a Transporte Padovani. Presta atenção nessa voz agora. MP Design Gráfica Rápida, faixas, brindes personalizados e muito mais. Rua Presidente Tancredo Neves, 653, Jardim do Bosque, Hortolândia. O telefone é 3505-9747. MP Design Gráfica Rápida. Muito bem, rapaz. Peraí que tem mais algum aqui, eu só me perdi. Isso. ClickNet, a melhor banda larga e ultra banda larga é com a ClickNet. E a ClickNet oferece um serviço de upload equivalente ao download que você contratou. O telefone é o 19-3515-4660. ClickNet, a melhor banda larga de Hortolândia e região. Isso mesmo. Rose Restaurante. Na Rose Restaurante você encontra comida caseira e com self-service. Um cardápio variado todos os dias. O atendimento é de primeira, um ambiente aconchegante. A Rose Restaurante fica no Metropolitano Shopping, Bloco J, Sala 11. Diz que entrega 3383-2488 ou 98838-9199. Muito bem, esses são os nossos patrocinadores que ajudam a rádio a acontecer e a sobreviver. Isso a aí. rádio que ultimamente fez uma boa ação aí em Portolândia, né? Teve as enchentes agora sexta-feira, a rádio arrecadou Roupas, né? roupas, alimentos coisas. também? Eu não lembro, acho que mais algumas coisas arrecadou para estar ajudando o pessoal aí, né? Muito bem, foi entregar nas casas que tiveram esses prejuízos ali no centro. Então, você quiser ajudar a rádio, entre em contato com o José Aparecido aí, que é o diretor. Eu também, Zé Grilo, vai estar. É só mandar aqui o seu zap aqui da rádio, aqui no 99437-3664. E aí você pode ajudar aí com doações aí para ajudar o povo que ficou submerso, fala? Submerso, subaquático e tudo se lascando na vida aí. Então, um abraço para o pessoal aqui. Muito bem, então fica ligado aí, ajuda nós, que nós ajudamos o resto do povo. Sim. E agora já falando do nosso tema, daqui a pouco temos o João Vitor Alvarenga falando de como lutar contra a pornografia e a masturbação, que é um tema muito polêmico, um tema muito latente na nossa vida. Exatamente, nós homens e mulheres também, né? Também, cara. E aqui, o que diz o Wilcat sobre isso, né? A Wilcat pergunta assim: a masturbação é um ato contra o amor? A masturbação é um grave atentado contra o amor, porque torna a estimulação do prazer num fim em si mesmo e desvia a pessoa do desenvolvimento integral do amor entre o homem e a mulher. Por isso, o sexo consigo mesmo, entre aspas, é em si mesmo uma contradição. A igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. Na verdade, muitos jovens e adultos são prejudicados por se isolarem no consumo de imagens, filmes e ofertas da internet, em vez de procurarem um amor numa relação pessoal. A solidão pode levar a um beco sem saída, onde a masturbação se torna um vício e ninguém, contudo, se torna feliz vivendo o lema, entre aspas, para sexo não preciso de ninguém, faço sozinho como e quando quiser. Esse é um tema muito polêmico. Polêmico, na verdade, porque não pra gente dentro da igreja, né? Porque na verdade é um tema já que pelo menos é bem claro o que a igreja pensa e qual é o posicionamento da igreja sobre o fato da masturbação e da pornografia ser pecado mortal. Talvez seja um tema mais polêmico para outros âmbitos, para outras pessoas. Tanto que você, não sei se você já viu isso na sua escola, cara, mas antigamente eu escutava na escola, você tem que conhecer seu corpo. Principalmente as professoras falando isso para as meninas também. Tem que conhecer seu corpo, você tem que se conhecer. E aí, naturalmente, você incentiva a criança desde cedo a prática da masturbação, do conhecimento, do autoconhecimento ali do corpo. E introduz ela a uma coisa que pode se tornar um vício. Eu não sei se você, na sua infância, não só no mundo paralelo, eu falo assim, nas brincadeiras com os amigos, mas na própria escola você escutou alguma coisa assim. Você lembra de ter escutado? Não, o pior, cara, o pior, na verdade, eu escutei isso depois de já adolescente e adulto também, mas na escola eu não lembro. Tinha muito na minha época, né? Na década de 30, que era
que era a questão dos amigos brigarem com essa questão, né, cara? Mas os professores não, parecia que era meio que tabu. Hoje, lembrando que era meio que tabu. Não se falava de sexo com essa liberdade toda. E é louco porque dentro da igreja mesmo, pelo menos eu fui escutar que era pecado mortal depois de maior de idade, cara, até. Dentro da igreja você não escuta isso com frequência, né? Porque a gente acho que tá até na catequese, eu sei que isso às vezes não é tema para se tocar, ou tem outras coisas para se tocar antes de falar desse tema, mas eu acho de alguma forma isso deve ser colocado, porque não dá pro cara escutar com 18 anos depois de ter já entrado no vício desde os 12, 11. Exatamente, tem que escutar desde cedo, né? Por isso que é bom uma catequese eficaz também, né? Porque muitas vezes o jovem, o adolescente, o próprio homem acaba não conhecendo algumas coisas por conta daquilo que ele não aprendeu na sua catequese. E aí, depois de... Aí que tá aquela questão também, né? Enquanto o jovem, o adolescente, até o próprio homem não sabia a questão do pecado, né? A questão da masturbação, de levar algum pecado maior ou ser pecado, ela sabia disso. Não é pecado mortal. Porque ela não tinha ciência disso, né? Não tinha essa consciência, essa maturidade. E é verdade, eu tive um catequista muito ruim, cara, então brincadeira. Quem não sabe, o Everaldo Souza foi meu catequista de crisma. Lembrando que Luiz naquela época era usuário de rock pesado e atrapalhava a catequese com as piadinhas dele e os risos em horas não propícias com o narigudo do Samir. Narigudo do Samir. Então, narigudo do Samir, você pelo jeito aqui não é bem visto pela galera e a galera não está gostando do que você fez. Gente boa, Samir, né? Hoje é usuário de entorpecente, mas é um cara de gente boa. Brincadeira, entorpecente não, mas ele é um cara muito gente boa, né, Luiz? Muito bom. A gente viu ele no final do ano, cara. Quem curte isso? Hã? A gente viu ele no final do ano, Samir. Samir? Eu vi ele também no Facebook, uma latinha de cerveja dando glória. Muito bem. Então é isso aí. Então fica ligado, daqui a pouco tem o nosso entrevistado, João Alvarenga, destrinchando esse tema. Ele que ontem dormiu em minha casa e disse que estava vendo um vídeo para poder palestrar aqui hoje. Explanar o tema. Isso. Olha. Então fica ligado, daqui a pouco tem o João Alvarenga. Manda sua pergunta, tem alguma pergunta chegando aí? Se tiver, já nós já faz. E lembrando que daqui a pouco eu vou colocar a cara de animação do João por ter acordado às 5 horas da manhã ou mais. Exatamente. Para fazer esse programa. Olha lá a cara dele. Então fica ligado, daqui a pouco tem João Alvarenga. Vamos agora ao trote, beleza? Bora, vamos lá então. Muito bem, eu tenho aqui um trote resgatado do passado. Você vai ouvir agora com essa trilha maravilhosa criada por Tato Brown. Yes. Agora, no Cheios de Graça, o Trote Beleza. Trote Beleza. Nossa vítima de hoje é o Natan. Vamos lá. Alô, Natan? Peraí. Ô, Josival, tudo bem? Quem trouxe o telefone foi a Natália, tudo bom? Natan? Eu queria contratar você pra fazer stand-up aqui no meu bar, amigo. Stand-up? Aqui no bar, aqui no Santa Clara. Você mora em Hortolândia, né? Você vai cantar em Hortolândia, é isso? Isso. Quem passou o telefone pra mim foi a Natália, falando que você fazia, era muito engraçado, que você colocava umas piadas aí. Então a gente queria alguém pra ligar. É mesmo? Sim. E não precisava passar aqui em casa pra conversar um pouco? Não entendi. E não precisava passar aqui em casa pra conversar um pouco? Sim, eu posso ir aí 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? É a hora que eu fecho o bar. É a hora que você fecha o bar? Isso. Ah, entendeu. A gente pode jogar um dominó, tomar um café e bater um papo. Eu tô oferecendo um cachê de R$90, pode ser? Pode ser. Tá, quanto tempo você pode fazer de show? Ah, depende de que hora você pode fazer, o horário que você pode fazer. Tá. E você mora em Hortolândia, né? Mas eu moro no Caio Cristina. Tá, o pessoal aqui gosta de imitação. Imitação, cara? Você poderia imitar Silvio Santos, Cid Moreira, Xuxa, Maria Gabriela? Você faz imitação? Eu não faço imitação, só faço stand-up do dia a dia da gente, né? Certo. E o seu show tem quanto tempo? Ah, depende do horário que o cara quiser e tal. Porque, tipo assim, eu sou um cara que eu viajo muito pelo estado do Brasil, faz muita coisa, então... Certo. Entendi. E é que a gente queria 2 horas de show, se pudesse, né? É que assim, o público que é um público novo aqui, então, quando eu comprei esse bar aqui, só um minutinho. Oi, rapaz.
É meio esfriado, viu, Natan? Então, esse público aqui é um público novo. Eu tava acostumado com o pessoal mais velho, sabe? Ouvia a moda de viola. Agora eu explico esse negócio. Moda de viola eu gosto bastante também. Sou um cara que sempre gostei de moda de viola também, então... Eu não gosto. Eu queria só ganhar dinheiro mesmo, entendeu? Tem que falar a verdade, né, Natan? Você concorda? Tem que ser sincero. Se for falar mentira, não tem como, né? Aí complica, aí já vira stand-up. Deixa eu falar pra você, então é que a gente tava com o público velho, né? Tinha muito velho aqui no bar, que era complicado, cheiro de Avon subir aqui, rapaz, era complicado mesmo. Não tem nada contra o Avon, não, mas nem a favor. Então, fogueta. Então, e aí, rapaz, esse público mais velho, eles gostam muito de viola, eu tava enchendo minhas pacová. E aí eu queria colocar esse negócio de stand-up aí, porque a molecada nova tá vindo aqui agora. E eles falaram, chama lá, tem um... Aí a Natália indicou você, vou ligar pra ele que vai dar, né, meu? Porque tipo assim, eu conto bastante piada, eu gosto bastante ideia, eu nunca fiz stand-up na minha vida. Sério, rapaz? E agora? Não, mas você tinha estudado pra fazer um show de 2h30? 2h30, cara. Eu tenho que ter muita coisa na cabeça, a minha cabeça é um livro, velho. Não, aí então não vai ficar fácil, então. Eu queria que você fizesse uma coisa diferente pra abrir o show, sabe? Você abrir seu show dando estrelinha e pulando, sabe? É aquela coisa bem jovial mesmo, sabe, Natan? Pode fazer isso? Você abre o show dando... Vai conversar, vamos ver o que vai dar. Sim. Não vou falar aqui sim ou não, porque é complicado. Certo, assim, eu queria o seguinte, a gente tá tendo umas ideias, assim, o meu neto deu umas ideias, assim, de você amarrar um saco de sanito, assim, como se fosse o Superman, aí você entra, assim, dando... Vai ficar bem engraçado, sabe? Você entra dando estrelinha, entendeu? Dando estrelinha e dando boa noite pro público, entendeu? Então a gente pode conversar, então, jogar o dominó, tomar um café aí e acertar isso daí, entendeu? Então, como você nunca fez, eu queria pagar R$10 pra você fazer 2 horas de show. Mas é certinho, legal. Vai ver como vai ficar certinho. Tá, pô, aí se tiver muito pouco pra você, eu pago R$12. Aqui, não vai conversar certinho. Tá bom. Deixa eu falar, então 5 da manhã, esse telefone é seu mesmo? É meu, telefone é meu, quem conta? Hortolândia é perigosa. Até o banco não vai embora, se você falar que é seu, o banco vai embora. Tô esfriado. Então, o banco leva, o banco da praça, né? A mesma praça. Eu também, como que é esse negócio de stand-up? Queria aprender também, rapaz. Que eu também tenho umas histórias lá quando eu morava lá no Ceará, lá, rapaz. E eu apanhei muito lá no Ceará, lá do meu pai e da minha mãe. Eu só fui bastante também, né? Deus me livre. Você apanhou muito? Nossa, Natan, eu apanhei tanto que eu fiquei até feio, acredita? Então, a gente vai certinho esse negócio então, ok? Tá ok, então. Aí a gente joga o dominó, toma um café, marca certinho, pago R$12,90 pra você, uma paçoca e uma água sem gás. Tá bom. Isso é engraçado demais. Não, eu já tô rachando já aqui. Eu tô rachando. Ô, Natan. Oi, tudo bom? Oi. Então, como que faz aí pra eu falar com você? Eu ligo amanhã pra você? Amanhã vem à tarde, amanhã no mercado de boa, chegado. Tá bom. Natan, me ajuda aqui, ó. Se essa piada é engraçada, ó, essa piada que eu vou contar pra você, ó, fica vendo, ó. Ei. Você conhece a música do prego? 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 Aí o cara fala assim, que música do prego? Que música do prego? Que música do prego? Aí eu falo assim, Natan, ó. Eu falo assim, ó. A música do prego. Perguntaram pra mim. Você acha que é boa essa piada, Natan? Forte abraço. Natan? Oi, tô lembrado, Natan? Oi? Eu sou zoão, Natan. Também como é que vai sentir, então, pode ser? Pode ser, então. Aí a gente faz o stand-up, entendeu? A estrelinha, entendeu? E roupa de cor de rosa mesmo, pra poder ficar legal. Ok. Pode ser? Alô, tudo bom? Natan? Oi. Tudo bom? Tudo. Tá bom. Natan, você vai dormir agora? Vou dormir agora. Não, vamos conversar. Eu tô sem sono, tomei café pra caramba, Natan.
Natan. Eu vou tomar banho agora, eu vou sair também, vou jogar solto aí. Ah, entendi. Vai escrever piada, né? Beleza, tchau, legal, forte abraço. Natan, olha aqui, eu peidei. Ei, Natan, você é uma barata. Ó, cara, eu tô rachando já aqui, meu. Beleza, então, vai guardar essa aqui, pode ser? Pode ser. Fui, tchau. Ué, que isso. Natan, simpática até o último. Esse é o Natan. Eu gostei desse retorno do Atum. Olha lá. Cara, esse cara, quando você ligou pra ele, ele tinha um sonho de ser humorista. Ele ficava mandando mensagem o tempo todo que queria fazer um show de stand-up comigo. E o detalhe, ele vai fazer ganhando, já não era participação, porque é show dele. 2 horas e meia ele tava aceitando, tem muitas histórias, não sei o quê. Tinha muitas histórias e tudo mais. Aí ele falou pra mim, tem 3 shows que teve que ir Orlando, falei pra ele ir pra gente conversar, pra ele ver como que era, e ele não foi nos 3. Muito bem. Esse é Everaldo Souza, que é o famoso Ever Beleza. Se você tem alguém pra ele passar trote, manda aí no contato pra ele, que ele zoa o cara aqui, a gente reproduz aqui na hora, meu irmão. Eu tô tendo o prazer e a alegria de ligar pra fast foods, né? Pra hotéis. Hotéis também. Um abraço pessoal do Drudes aí. Ficou muito bom o de semana passada. Então, assim, pra mim tá sendo bem legal, cara. Porque se ligar, às vezes você liga pra alguma pessoa, se a pessoa que me conhece, é complicado a pessoa, depois de um tempinho, ela começa a perceber que é eu. Agora eu tenho outra tática agora. Tá, você tá se renovando a cada tempo. Exatamente. Obrigado, que é isso, cara. Vamos ao outro quadro aqui, que é o Ouvindo o Passado. Boa, isso é bom. Ouvindo o Passado, a gente começou esse semestre passado, não, semestre passado, ano passado, vai que perder a aliança aí, cuidado. Pelo amor de Jesus. Ouvindo o passado, a gente contou trecho da história do Império Brasileiro, e aqui vamos trazer para você uma memória de uma das nossas atuações, né? Hoje é praticamente uma retrospectiva do que foi 2018, né, Luiz? Oh, sem querer. Não, a gente tinha combinado. Exatamente. Vamos lá, Ouvindo o Passado, então, episódio 2, a independência do Brasil. Bora. No último episódio de Ouvindo o Passado, as cortes de Portugal exigiam a volta do rei Dom João VI. Ele já se estabelecia junto com sua família real há anos em territórios brasileiros. As ameaças da corte portuguesa são diretas e têm como objetivo a consequência destituir o rei caso não voltasse. Pois por lá, a ideia revolucionária já se instaurava. Dom João VI decide voltar, porém deixa seu filho Dom Pedro I aqui, sendo ele príncipe regente do Brasil. Dom Pedro cresce no território brasileiro. Em 1817, casa-se com a princesa austríaca Leopoldina e feliz exclama: estou muito feliz de estar aqui no Brasil. O Brasil é um lugar muito bonito. Eu vou colocar o nome dele para o Brasil para frente. Já não me de fora daqui, Brasil. Eu acho que o Brasil tem um swing, um negócio legal. Muito legal, na verdade. E eu e minha bela esposa vamos estar aqui para sempre. E como é bela minha esposa, eu sou a fera. Porém, os portugueses desde o início não gostaram nada da ideia do príncipe Dom Pedro I ter ficado no Brasil. E desde então, exigiam a volta de Dom Pedro para Portugal. Em território brasileiro, havia confusão entre os brasileiros e portugueses. Por um lado, os portugueses queriam a obediência por parte do príncipe às ordens da corte portuguesa. Do outro, os brasileiros queriam não perder o príncipe e sabiam que a obediência a Portugal representaria um retrocesso ao Brasil. Por isso os brasileiros exclamavam com voz forte: esses portugueses querem que a gente viva no colonialismo de novo. O príncipe já é brasileiro. O
príncipe já é brasileiro e vai fazer livre desses caras. Vai vir lá, se vai ver a gente livre desses carinhas. Carinhas. Dom Pedro, nessa época, tinha apenas 24 anos e contava com a ajuda de duas grandes figuras em seu governo. Elas eram fundamentais para as decisões e estabilidade do governo central. Eram eles Dona Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio, seu primeiro-ministro. Em meio às pressões portuguesas para a volta do príncipe a Portugal, esses dois ajudaram ao príncipe, em 9 de janeiro de 1822, a tomar uma decisão que enfureceria Portugal. A de ficar no Brasil, para a alegria do povo. Foi assim que Dom Pedro disse: Companheiro de companheira, eu digo e repito, esse é o dia do fico, porque eu fico aqui no Brasil e esteja preso. As pressões portuguesas aumentaram e as novas reivindicações de lá são a volta do título de colônia ao Brasil, o rebaixamento do poder de Dom Pedro de príncipe regente do Brasil para apenas delegado temporário e a volta imediata do príncipe a Portugal. Sabendo da notícia, Dom Pedro, alinhado com os conselhos de sua esposa e de José Bonifácio, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, ordena que os soldados retirem as braçadeiras que representavam a coroa de Portugal e, erguendo sua espada, diz: As cortes que querem realmente escravizar o Brasil declaram necessário a separação imediata de Portugal. Nós lemos a União, não será? Independência, não? Depois da mulher, a independência ou morte, não? Tá aqui. A independência torna o Brasil um país livre. Uma nova bandeira é feita, um novo hino, uma nova identidade em verde e amarelo. Uma grande festa é feita para saudar a figura do rei. O Brasil está muito feliz com a independência e os brasileiros dizem: Tá feliz pra caramba! Essa costeira dele fecha demais. O Brasil livre agora ninguém segura nós. Yupi, yupi, yupi. Uma nova nação surgiu, com sua imensa extensão territorial e suas riquezas naturais. Porém, agora independente, o que aguarda essa jovem nação? O que aguarda o seu jovem rei? São cenas do próximo Ouvindo o Passado. Esse é Ouvindo o Passado, que a gente faz com tanta alegria. Eu sei que isso pode ser ruim, mas eu ouço essas coisas e sinto orgulho, cara. Velho. É da hora. É legal demais, né, cara? Eu curto pra caramba, sabe, eu sou fã da ligado aí, cara? narração, tá ligado? Eu sou fã da narração e da trilha, cara. Fica muito legal, cara. Legal demais. Muito bacana. O que eu acho mais legal, cara, desse quadro é porque, assim, desse quadro e de outro que a gente faz, que a gente escreve. É que a gente escreve as coisas e lê errado. Tinha uma parte que era costeleta, ou costela. Igual semana passada com a do Fer lá, eu escrevi, o que era? Putz. Eu vou te contar um segredo porque eu leio errado. Por quê? Não é nem porque eu não estudei, né? Não tenho uma brava. Não é nem porque eu terminei o ensino fundamental com 32 anos. Não é nem por isso. Por quê? É porque eu fico nervoso pra fazer a voz, eu fico nervoso no resultado. Fico olhando se vai dar risada não. Eu fico preocupado com isso daí e acabo ficando nervoso e leio errado. Eu sei, cara. Deixa eu achar uma frase que você leu errado aqui ontem, semana passada, que eu achei muito, muito legal. O que você falou, né? Que emocionante.
Bolsonaro. Bolsomito? Ah, eu não achei aqui, cara. É isso aí, cara. Você é um achado aí de Nosso Senhor Jesus Cristo, cara, e parabéns porque você. Cara, você é sensacional aí. Continua errando os textos, porque eu acho que pra mim é a graça do quadro. É o errar os textos, você escreve uma coisa e ele lê outra, porque ele gosta de improviso. É nóis. É isso aí, meu irmão. É isso aí, hoje um programa muito especial hoje aí, tá chegando bastante perguntas, comentários, o pessoal mandando texto aqui da Bíblia, acho que o pessoal tá dando a Bíblia já mandando pra gente, né? E agradecer a cada ouvinte que tá hoje aí ligado no programa. E não se esqueça, quer participar, mandar uma pergunta, mas você que tem o contato do João, manda pra ele. Você que não tem um dele, mas tem o meu, manda pro meu. Qual que é o seu app? O meu é 98976-4797. Eu queria, inclusive, agradecer aos marceneiros que estão nesse momento agora terminando de arrumar lá em casa lá para cobrir lá o telhado lá. Minha esposa acabou de mandar mensagem, então glória a Deus. Glória a Deus. Cara, o que você nesse ano 2018 lembra aí de cabeça? Qual foi o seu melhor momento aqui da rádio que você quer relembrar e ressaltar para nós? Acho que o melhor momento da rádio foi quando a gente falou de amizade. Primeiro dia? Acho que foi o primeiro dia, porque a gente estava ansioso para estrear o programa, você lembra, né? Acho que foi um dos, mas geralmente os melhores programas são aqueles que a gente ri muito. Não, acho que pra gente é mais diversão pra gente mesmo do que pros ouvintes, né? A gente se diverte mais que o próprio ouvinte. O ouvinte às vezes não entende nada, né? Tem muita piada interna, né? Nossa. Mas assim, que nem o Luiz sempre fala, é reflexo da nossa amizade de verdade. A gente se diverte com aquilo que a gente vive no dia a dia, a gente se fala na semana. Eu tenho certeza, é a amizade que eu mais dou valor hoje, porque a gente é mais que amigo, a gente é irmão pra caramba aí. Luiz foi em casa jantar essa semana, Luiz? Foi quando? Anteontem, né? Aonde que foi? Jantar em casa da minha mãe, na verdade. Ah, tá. Cobrando esse momento. Vai ter, calma aí, cara. Vamos ver, né? Vai cobrir lá, nem desculpa, hein? Eu quero ver, né? E que eu faço um ovo com pão pra você. Aí, com miojo. Então, o Luiz vai jantar na casa dos meus pais. Esse final de semana a gente ficamos lá conversando e tudo mais. O Luiz agora tá ingressando na carreira de Uber, né, Luiz? Também? Tô ingressando. Então, você que tem uma vaga aí de logística, né? Logística. Me contrato. E você de radialista também. Também. Mas leva o programa junto inteiro, né? É um amigo. Vai eu junto, entendeu? E você que quer fazer um Uber particular pagando R$1.000 aí para ir para Rio de Janeiro, ele faz. Agradeço muito. E esse programa, graças a Deus, só tem melhorado. A gente, quando começou, ele tinha um monte de coisa que a gente queria fazer, né? A gente fez, já fez rede social que não tinha, fez uma marca, fez divulgação, Instagram, fez Facebook. Tá no YouTube. Tá no YouTube, essas coisas que a gente faz hoje, a gente não tinha no passado poder reprisar uma coisa que a gente fez. E lembrando, só pra enfatizar aqui, lembrando que o mais vagabundo desse programa sou eu. Porque o Luiz ele faz 99,9% do programa, eu só venho aqui executar com ele. Tem que agradecer que eu tô desempregado, cara. Se eu não ficar empregado... Eu tô ferrado, acho que o programa vai... Aí eu vou ter que, né, correr atrás do prejuízo. Não, a gente se esforça porque é uma alegria fazer esse programa. Não, é verdade? É verdade, né, João? É verdade? O João tá ali marcando, fumou baseado? Tem que ligar o microfone. Liguei. Tchau, João. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a entrevista com esse gordo obeso aqui. Uma entrevista de peso, hein? De peso, porque é de peso de beijo. Tá aqui ele na nossa tomou frente. 3 litros de água ali. Não sei se ele tava com virose semana passada, porque ele tá agora. Mas sempre fala, né? Então, bastante água. Eu tenho medo quando for no banheiro. Mas enfim, daqui a pouco, João Vitor. Vamos rápido no intervalo, voltamos já com o João Vitor falando dos perigos de como lutar contra a pornografia e a masturbação. Fica ligado, manda sua participação. Voltamos já. Não saia daí, cheios de graça, volta já. Chuva de graça, pedidos a ti. Você já conhece a Temaqueria.com Hortolândia? Ainda não? Então você não sabe o que está perdendo. A Temaqueria.com Hortolândia é a melhor temaqueria da região. E você ainda conta com espaço kids para as crianças, ambiente familiar e o melhor da culinária oriental por um preço que cabe no seu bolso. Venha nos fazer uma visita. Rua Pinheiro, número 249, no Parque dos Pinheiros. Disque entrega 3504-2577 ou 98292-4277. E para você, ouvinte do programa A Voz da Cidade, toda sexta tem sorteio de um rodízio na Temaqueria.com Hortolândia. Participe! Temaqueria.com Hortolândia, a melhor temaqueria da região. Digital. Aqui a gente toca o que você quer ouvir.
Santa Isabel Casa e Construção. Tudo para a sua casa, do material básico ao acabamento, ferragem, bricolagem e inclusive madeiramento, você encontra no Santa Isabel Casa e Construção. Atendemos Hortolândia e região com as melhores marcas e os melhores preços. Venha conferir. Rodovia Campinas Montemor, saída 6, em Hortolândia. Maiores informações, ligue 3809-7700 ou acesse o nosso site www.santaisabel.com.br. Santa Isabel Casa e Construção. Há mais de 40 anos construindo confiança. E a Clicknet tem a melhor banda larga e outra banda larga, você já sabia. Mas você precisa saber também que os preços da Clicknet são imbatíveis. Confira, 70 megas apenas R$ 99,00 e 100 megas só R$ 119,00 mensais. Tudo com roteador Wi-Fi, suporte técnico 24 horas, instalação rápida e de fibra ótica. E o melhor, planos com franquia ilimitada. É isso mesmo, franquia ilimitada. Ligue agora e faça seu orçamento. 3515-4660. 3515-4660. Clicknet, com tanta velocidade, você não vai ficar para trás. De segunda a sexta, às 3:30 da tarde, você ouve o programa X, o melhor do pop rock nacional e internacional, comigo, Tato Brown, aqui na Digital Pop. A mais ouvida. Ame tudo que você faz e faça com amor. Siga suas paixões, escute seu coração, crie sua realidade, conheça suas habilidades. Confie em você pela sua intuição. Faça seus dias felizes. Mude-se de ano. Mude-se de sonhos. Muda-se de objetivos. Mude-se de aparência. Mas jamais se mudam os amigos. Após um ano de sucesso, desejo que os próximos 365 dias contenham novas e maiores conquistas. Durante todo esse ano, passamos por momentos tristes e felizes, momentos fáceis e difíceis, momentos de alegria e de tensão. E no próximo ano não será diferente, pois a vida é feita de momentos altos e baixos. A única coisa que podemos fazer para mudarmos o caminho das coisas é acreditar em nós mesmos e ter força de vontade para mudar. Só assim alcançaremos tudo de bom que a vida tem para nos dar. Esses são os votos de toda a equipe da Rádio Digital Pop, aos seus ouvintes, anunciantes e todos os seus colaboradores. Feliz Natal e um 2019 repleto de muito sucesso. Você sintoniza a Rádio Digital Pop, www.radiodigitalpop.com.br ou em nossos aplicativos na Apple Store e no Google Play. Digital Pop, a mais ouvida. Estamos de volta com Cheios de Graça. Cheios de Graça. Chuva de graça, pedidos a ti. Estamos de volta com o programa Cheio de Graça pela Rádio Digital Pop. Não deixe de baixar o aplicativo pelo Play Store e deixar também o seu recadinho, porque o programa de hoje é um programa muito polêmico, né? Manda seu WhatsApp no 989764797. Hoje um convidado de peso, não é mesmo, Luiz Henrique? Exatamente, de peso, de beiço e de muito carisma. Esse cara que é fera, esse que é João Vitor Alvarenga. Mas antes de João Vitor Alvarenga, vamos falar dos patrocinadores do nosso programa. Boa! Que fazem ele acontecer. E eu vou colocar aqui uma trilha que pra mim, pelo menos, é nostálgica. Talvez para a Ever, beleza, não, porque não é da idade dele. Mas pra mim que é a trilha de Dragon Ball Z para falar dos nossos patrocinadores. Na hora. Até uma emoção no coração. Dragon Ball Z. Pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai. Quem gosta de Dragon Ball Z, lembra disso. E agora? Imaginação, mira a força,
muito bem, ao som de Dragon Ball. Nós falamos de Dragon Ball, essa grande série, esse grande desenho que marcou a minha infância, pelo menos. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Boa, é verdade, meu amigo? Isso mesmo, vamos lá, patrocinador agora, hein? O programa, esses caras que estão ajudando a gente fazer esse programa, entendeu, cara? Muito bem, vamos lá. Quem que é o primeiro aí, o primeiro cara que nos ajuda? Vamos lá, Elton Barbearia, há mais de 10 anos cuidando do estilo masculino. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 7 às 18 horas. Mais informações nas redes sociais, Facebook, no Instagram, Elton Barbearia. O telefone dele, o zap dele para você agendar seu horário, não sei, pode ser? Vamos lá, pode ser. 99255-2478. Localizado no Jardim Carmen Cristina, Elton Barbearia. O seu estilo é nós que faz. Muito bem. Brasileira Alamo. Ó, Alamo. Tá de novo. E agora conosco também a GH Produções, que faz o quê? Faz ensaios fotográficos. Você que quer fazer um ensaio aí, quer tirar umas fotos muito boas, de excelente qualidade, o Gustavo da GH Produções tá lá para te atender, para ver o que você a sua demanda e te atender com muita qualidade e com muita ousadia e disposição. Ele faz foto o quê? De casamento. Se você tem um casamento, você pode contratar ele. Gestantes. Gestante, né? Né, João? Vai, João. Se tiver secando, vocês vão ver o João chacoalhando essa gelatina Pode ser que dele. o filme coloque no Instagram, pode ser, vamos ver. Muito bem. Batizados, eventos corporativos e outros. O telefone para contato com ele é o 19-99265-1016. Também pode procurar lá nas redes sociais GH Produções, você acha. E é isso aí. O slogan da GH Produções é: fotografia, seu estilo, a sua fotografia, o seu. É você, é a gente que faz. E pra fechar, a For Health Academia, né? Exatamente, aí você pode malhar, fazer o que você quiser. Mas deixar esse recado com o Luiz Henrique, porque ele malha lá e ele é um excelente divulgador da academia, do Kleber e do psicólogo Matheus. Muito bem, a For Health Academia tem um novo conceito de bem-estar e saúde, com musculação, zumba, aula de spinning e muito mais. Fica localizada ali na rua João Camilo de Camargo, números... Muito bem, 569 Remanso Campineiro. O telefone é o 19-992-29-6505. Você pode conferir ao fundo aqui uma demonstração de áudio de como a For Health Academia trabalha. Olha lá. 1, 2, 3, puxa, estica e vai. Matheus, para de conversar, Matheus. Lá você tem o Matheus Melo, que faz com certeza a alegria do seu dia lá conversando com você. Gente boa demais, Matheus. É um psicólogo, né? Matheus é praticamente um psicólogo mesmo, entendeu? Muito bem, esses são os nossos patrocinadores. Boa. Ao som de Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos. É isso aí, voltamos agora com o João Alvarenga. Chegou a hora da nossa entrevista, a hora da nosso bate-papo aqui com o João Alvarenga. Hoje o tema é os desafios da pornografia e da masturbação, um tema que assola a vida de muita gente aí, que todo mundo vive às vezes de forma bem escondida esse tipo de coisa e tem às vezes poucos amigos para falar. Então, com a graça de Deus, nós temos amigos santos que querem ser santos, que gostam de partilhar das suas misérias e para melhorá-las. E está um deles aqui, João Vitor Alvarenga, que Everaldo Souza vai apresentar agora em 3, 2, 1. Senhoras e senhores, diretamente da cidade de Campinas, 22 anos, ascendente em alegria, Quer que eu vá, nada no mundo não pode me parar. Jesus me a presença dele com 22 anos de idade, libertou e me fechou. João Alvarenga.
Fala aí, João, seu bom dia pra galera e pode falar bom dia aos ouvintes agora, que é seu momento, cara. Tá ligado seu microfone. É um sonho, cara. Bom dia, caros ouvintes. Nossa, que alegria, cara. Pra quem tava dormindo até agora, tava dando uma descansada. É isso aí. Eu queria só agradecer, o pessoal pede um salve, né? Manda bala. Eu queria mandar um salve aqui pra Juliana e a Ana Júlia Pedreira, que estão escutando a gente. Dizem que estão, né? Se não estiver tirando uma soneca agora, deixa pra escutar depois no YouTube. Só Deus sabe. Meu irmão também tá participando, até mandou umas perguntas aqui. Meu primo Matheus disse que tá ouvindo também. E minha tia Ângela, da minha querida família Alvarenga, também disse que tá ouvindo aqui. Muito bem, João Alvarenga, diga para o público quem é você, de onde você vem, o que você faz da vida e para onde você vai. Então, tudo começou quando eu nasci, né? Tudo começou então, eu me conheço desde quando eu nasci. E é isso aí, tenho 22 anos, moro desde sempre em Campinas, ali próxima à divisa de Valinhos. Estudante, né? Hoje eu estudo engenharia civil, faço estágio em obra na MRV. E tô aí na caminhada, né? Nessa luta que a gente vai trocar uma ideia hoje. Você serve aonde, cara? Eu participo da missão Acampamento de Campinas, a gente na nossa casa ali da Catedral. Quem quiser conhecer a gente, trocar uma ideia sobre também, a gente está de portas abertas. Pode me chamar, pode chamar o Luiz aqui, pode chamar até o Ever, que esteve com a gente há muito tempo também nessa caminhada. Muito bem, esse é o João Vitor Alvarenga, cara. Tem alguma pergunta para ele sobre a vida dele, sobre a barriga dele, sobre alguma coisa, um hábito alimentar dele? Eu? É. Eu tenho. João, a partir de quando você viu que podiam fazer essa brincadeira e você não ia ficar bravo por dar um soco na boca da pessoa que fizesse você muito gordo? Então, na verdade, eu sempre fui... Forte? Não é gordo, né? Forte que fala, né? Fofinho. A gente é forte. Puffers. Mas, cara, acho que eu sempre fui zoeiro. Sempre participei das brincadeiras. Então, eu nunca tive muito problema com isso. Eu sofri mais no começo, né? Porque coisa de escola é complicado. Mas hoje, cara, a gente abraça as zoeiras hoje junto. Cara, teve uma situação uma vez que a gente partilhando lá e tal, e aí o João falou um pouco de que, né, talvez não gostava muito desse negócio de brincadeira, com negócio de gordo, né? E aí eu me senti mal, né, cara? Porque eu sou um dos principais autores dessa zoeira pro João. Então, assim, João, você tem algum problema com relação à zoeira de gordo? Você já chorou na sua casa uma vez no seu travesseiro? Não, essa partilha foi inclusive não sobre o ato de me zoar, mas a situação que eu me encontrava, né? Porque me encontro ainda, na verdade. Porque eu acho que a estética não é o mais relevante, acho que é a questão da saúde, né? E isso até no âmbito espiritualmente falando, né? Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso tempo. Atrapalha também, né? É um presente que Deus nos deu e a gente tem que se cuidar disso. Eu falei uma vez pra você, não sei se você lembra disso, que um dia, o que até me fez começar a fazer academia, né, cara? Porque um dia eu tava rezando, tava com dor nas costas, cara. Lembro. Ajoelhado. Eu falei, cara, não, mas como é que o físico consegue atrapalhar a nossa vida espiritual? E consegue mesmo, né, cara? Consegue, com certeza. Não, é interessante falar disso porque quando você ia participar na igreja, dos eventos e tudo mais, eu tinha facilidade de ficar ajoelhado, fazendo adoração por muito tempo. E eu lembro até no acampamento mesmo, quando eu já tava aguentando mais. Agora eu me ligando, eu falei, é isso, cara, não faço nenhum exercício, nada, joelho não aguenta, as costas também, é isso. Porque antes eu aguentava ir muito. A Santa Missa, pra ter noção da Roca de Assis que a gente participava lá como leigos, é 3 horas a Santa Missa. Tipo assim, aí as partes onde a gente ficava de joelho e tudo mais, ela tinha uma ênfase bem maior, porque a gente ficava mesmo. Aí depois da missa tinha adoração e você ficava muito ajoelhado. E eu aguentava, eu falei, caramba, cheguei no acampamento, eu não aguentava ficar mais ajoelhado. Ainda mais nós que é meio agitadão, assim, às vezes prender a atenção em alguma coisa é algo mais difícil. Se algo em você tira a sua atenção, que é alguma dor, alguma coisa, algum problema, te atrapalha mais ainda. E a questão do se cuidar, né? Pode estar, melhor dizendo, pode estar mesmo ligado ao tema de hoje. Muito bem. Hoje vamos falar de pornografia e masturbação. Você que talvez esteja ouvindo esse programa e caiu de paraquedas nesse tema, às vezes você escuta, né, João, que esse tema, principalmente a masturbação, é algo normal, algo que deve ser praticado desde a infância, porque faz você se conhecer, você despejar os seus hormônios, e é uma forma de você também prevenir outras quedas. Você já ouviu isso na sua infância, na sua adolescência, e como foi o seu primeiro contato com esses dois temas, né, a pornografia e a masturbação durante a sua vida? Então, na verdade, a masturbação me foi apresentada desde cedo, né? Inclusive dentro da família mesmo, com os primos e tudo mais. Só que
desola, né? Porque é algo que é cultuado pela sociedade hoje. E como aconteceu comigo desde cedo, então eu sofro disso há alguns anos já, se torna um vício como qualquer outro. E para se livrar disso exige muito esforço. Só que eu acredito e tenho fé que todos nós conseguiremos vencer essa batalha. Exatamente. Bom saber, avisando aí aos jovens e adolescentes, na verdade todos os homens aí, mulheres, principalmente aos homens usuários aí na década de 90 da... Banheira do Gugu. Não, também, mas da revista Avon, né? Eu fui perceber da revista Avon. Posso dizer que fui usuário muito tempo da revista Avon, por conta dos apetrechos, né? E das coisas que tinha lá na manhã vendedora da Avon hoje, tal, não vai tanto sucesso, né? É engraçado, né, cara? Porque como a gente achava coisa numa revista... Que não, assim, não é voltado pra isso, né? Não é voltado pra isso. Lógico que tinha, ali estava exposta a mulher de biquíni ou de calcinha sutiã. Mas hoje você encontra tão fácil essas coisas e antes, mesmo assim... Então você vê que não tá ligado muito quando é um vício, a pessoa acha alguma coisa pra fazer, acha uma maneira. E assim, o Hermeleto é importante salientar isso. A gente leu o que é sobre a pornografia e a masturbação, e aqui que a igreja diz que eu acho que é o que mais nos orienta. Ela diz assim: a igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. Ou seja, quando você se masturba, não quer dizer que você tá ali cometendo um pecado no nível de matar, porque caramba, eu quero fazer esse ato desordenado, eu sou uma pessoa ruim e tal, porque isso é um impulso dos nossos hormônios também, mas não é inocente, ou seja, quando você cai nela, você não tá fazendo de forma inocente, assim, nossa, eu não sabia, nossa, eu pensei que era um ato normal, então assim, não diaboliza ao ponto de ser um extremo, mas também não acho que é inocente, né? Então, você lembra, João, quando você escutou a primeira vez isso na igreja, de que a masturbação e a pornografia eram pecados mortais e a partir dali você se assustou, mudou alguma coisa? Então, na verdade, graças a Deus eu cresci num ambiente católico, né? Eu sempre participei na comunidade do meu bairro. Claro que no começo, muito obrigado pelos meus pais, mas depois, por livre e espontânea vontade, tinha muitos jovens, então era um assunto que sim, a gente falava a respeito, mas foi em torno dos meus 14, 15 anos que eu fui saber que isso era um pecado, só que aí eu já estava, né, nesse pecado há algum tempo. Louco, né, cara? E você, cara, quando você teve o primeiro contato com essa informação, assim, né? Ou também com a experiência, depois com a informação que era um pecado grave? Na verdade, na minha adolescência, na minha rua, a gente tinha o hábito de ficar muito na rua conversando. Os caras falavam muito disso, de ter revista escondida, não sei o que, de fazer tal. E os meus amigos eram mais velhos que eu, então eles sabiam muito. Então eu andava com eles sem saber como que era exatamente isso. Eles falavam o que era, usavam outro nome, né? Chamada xereta, né? O nome da coisa. Aí, só se encontrar um. Aí eles falavam disso daí, cara, tava falando... E tava ali como se soubesse de tudo já, nem tinha nem vivenciado isso aí, mas só ouvi isso falando. Peguei uma revista lá da hora, não sei o que, tava lá trabalhando, não sei o que. E aí, cara, eu lembro de um episódio que depois, eu acho que quando eu fiz uns 18 anos e tal, eu nunca na minha vida tinha revista de comprar revistas sexys, Playboy, nada. E meus amigos todo dia eu comprava, já tava dinheiro, escondia debaixo da cama. Um belo dia, não lembro, tentando lembrar, não sei quem foi. Acho que foi um colega que eu tive isso mesmo. Eu trabalhei num hotel de office boy. Esse colega, que é casado, inclusive, me deu uma pancada de revista de uma vez só. Aí o espertão aqui foi e colocou em casa lá, numa caixa debaixo da cama. Minha mãe achou e teve um diálogo bem agressivo, né? Mas é uma vergonha, porque em casa nunca tive isso. Meus irmãos nunca teve essas coisas em casa. Nós somos em 7. Já vai o caçular lá, o espertão, e compra revista de mulher, né, despida. E aí minha mãe achou a caixa, cara, mas nossa, ele falou, fiquei com uma vergonha. Não vergonha de ela ter visto. Não vergonha de ela ter falado aquele monte de coisa, mas de ela ter visto, né? E minha irmã também, né? Que é pior ainda. Então, foi bem constrangedor. Mas o primeiro contato que eu tive foi. Quando a gente era novo, mas não, quando a gente era. O pessoal do bairro lá se reunia, eu fazia cabana, cara. Umas cabanas. Em barrão, cavava um buraco, fazia coisa, tal. Tem até uma cabana que eu fiz que era de tijolo e barro. Eu e um amigo meu. E aí quando era noite eu ia lá, esse dia velho, ficava conversando, falando de história de terror, tal. Aí começava a falar disso daí. Então foi aí que eu lembro até o nome do amigo. Não vou falar o nome dele aqui, que ele deve estar ouvindo o programa. Ou pode ouvir, alguém está ouvindo, conhece ele, mora na rua de casa ainda.
Você vê aí a importância de escutar sobre o que é correto em relação a isso desde cedo, né? Porque eu também fui introduzido isso com 13 anos, assim. Eu lembro que a pornografia, tem até uma partilha aqui na rádio, mas quem me mostrou primeiro foi a minha mãe. Minha mãe falou assim, não, você tem que ver pra você não fazer cagada na sua vida aí. E aí me fez ver e tal. E a partir daquele momento ali eu entrei no hábito de consumir pornografia. E com 13 anos, né? Hoje eu tô com 23, vou fazer 24 anos, já faz 10 anos já, cara. Então, não é pouca coisa, né? A gente acha assim, o cara é novo, ele tá ali com hormônio, flor da pele, mas se você parar pra olhar no histórico, tem gente que vive isso desde muito mais cedo, né? Então, às vezes mais de décadas com esse problema. E tem gente que carrega isso pro casamento também. Tem essa situação porque tá tão acostumado com isso que consome isso a todo momento. E, ô João, você acha que na sua vida, assim, quando você se tocou desse grave pecado, no primeiro momento, você teve naquele instante uma impulsão para mudar aquele hábito, ou foi mais para frente alguma coisa que aconteceu, ou sei lá, você escutou orientações de padres, de amigos, de forma bem relativa, de que aquilo era normal? Porque eu já escutei isso também, né? Mas quando foi que você realmente quis travar uma luta séria contra isso, assim? Primeiro olhando para esse lado espiritual, né? O olhar de que aquilo é pecado mortal. Quando foi que você quis travar uma luta séria? Sim, na verdade, como começou desde muito cedo, na verdade eu não sei nem dizer quando exatamente, né? Eu acho que ali bem cedo mesmo, acho que 10, 11 anos, eu já comecei a cair nesse pecado, né? Mas o meu primeiro encontro com Jesus, assim, o meu primeiro encontro com a verdade, foi realmente aos 15 anos, num retiro de silêncio. Eu tive a oportunidade de participar com a comunidade. E desde lá essa luta começou com a consciência, né? Só que eu acho que mesmo depois disso, né, a gente, como ser humano, isso não é desculpa para nada, tá? Porque todos nós temos que lutar. Mas eu também caí feio. Até por conta eu posso até comentar um pouco mais disso depois, mas o pecado da masturbação e da pornografia acabou sendo um pecado ascendente para mim, me levando a outras coisas, né? A experimentar outras coisas. Mas estou firme e forte nessa batalha até hoje, depois de um retiro até do acampamento, em 2016. Foi quando eu acabei abraçando essa causa novamente, né? Porque eu vinha passando por uma fase difícil na igreja. Mas Deus veio lá com toda a sua misericórdia e me mostrou o quanto eu estava sujo com isso, né? E eu comecei novamente essa batalha. Eu já estava comentando, já estava conversando antes, que essa realidade da pornografia e da masturbação, ela não é só espiritual, né? Ela tem outros âmbitos também que atingem, de alguma forma, nos viciam nela, né? Você pode comentar um pouco aí do que você já pesquisou, já estudou, e de que forma você olha tudo isso também, um pouco fora também do lado espiritual, assim? Então, na verdade, é uma questão que eu até fui dar uma pesquisada. Estava assistindo uns vídeos ontem para relembrar algumas coisas. Porque fica aquela coisa, né? Não é porque eles vão falar contra a masturbação porque eles são da igreja. Não, tem estudos científicos que mostram que isso atrapalha todos os homens que cometem, as mulheres também. E isso atinge o ser humano da seguinte forma, né? Essa busca pelo prazer, ela ativa um neurotransmissor na gente que se chama dopamina, né? E para vocês terem uma ideia, a dopamina, o nível que ela é atingida no nosso corpo, ela é o mesmo nível do consumo de heroína, por exemplo. Só que a heroína ela tem um efeito mais a longo prazo do que quando a gente tem estímulos sexuais. E a dopamina é responsável, ela é conhecida como neurotransmissor da recompensa, né? Então ela é responsável por a gente atingir objetivos e ter ânimo, ter disposição para alcançar os objetivos do dia a dia. Só que para a gente alcançar esses estímulos, até foram feitas pesquisas com os cientistas estudaram os ratos, né? Que eles deixavam o rato copulando, né, com uma rata, só que ao passar do tempo o nível de dopamina caía, por ser a mesma rata. Eles iam colocando sempre ratos novos, e aquilo ativava e subia o pico de dopamina do rato. Então a gente precisa ter essa novidade, é aí que entra a pornografia, né? Porque é onde a gente tem acesso a todo tipo de mulher, todo tipo de pessoa, todo tipo de imagem, qualquer tipo que a gente queira ver. E aí a gente
ativar esse neurotransmissor no cérebro, isso nos vicia porque a gente vai querer ele sempre. E para renovar ele sempre, a gente entra na pornografia de cabeça. Então, é aquilo que vai ativando, só que tem uma hora que o cérebro chega e fala, pô, isso aqui tá anormal. Eu preciso desativar um pouco os receptores de dopamina porque a gente está recebendo demais, isso aqui tá demais. E aí ele começa a desativar esses receptores, só que o que acontece? O mesmo transmissor que a gente recebe através de estímulos sexuais são os que a gente precisa para o dia a dia para, sei lá, passar por algum desafio no trabalho, na faculdade, para ter aquela disposição para fazer um exercício durante todo o dia, para ter aquela disposição para estudar para uma prova naquele momento que você está cansado e tudo mais. Então, por isso que os efeitos da masturbação e pornografia, né, até que esse vídeo fala, a gente tem o cansaço contínuo, a gente tem insônia, a gente tem mudança brusca de humor, a gente tem o desejo pelo açúcar, o desejo por cafeína, e estudos estão comprovando cada vez mais que a ansiedade e a depressão também podem ser causas desse vício, né? E é até engraçado a questão do açúcar e da cafeína, porque eles também geram a mesma coisa a um prazo maior, né, a um prazo maior comparado à masturbação. E a gente tem esse desejo por açúcar e cafeína justamente porque elas ativam a dopamina. Então, como os receptores estão apagando essa dopamina, a gente tem essa coisa que nos faz consumir mais o açúcar e a cafeína. E é até interessante comentar, rapidinho, que tem um movimento, né, tem um grupo que chama NoFap, que foi criado nos Estados Unidos, né, que FAP é uma apologia à questão da masturbação lá, para eles. E tem vários comentários, né, dos membros desse grupo que, após terem parado com esse ato da masturbação, eles estão mais felizes, mais motivados, têm mais disposição e estão vivendo de uma forma melhor. Então, só para pontuar que não é só um movimento da igreja, né? Hoje estudos comprovam mesmo que se a gente largar esse vício, a gente consegue viver uma vida melhor. Muito bem. É interessante ele estar falando a questão do fato científico da coisa toda. Eu fiz um encontro para casais pela Pantocrator no ano retrasado, passado, né? Passado mesmo. E aí, no qual... Retrasado, né? Que é 2019 agora? É verdade, retrasado. Onde o palestrante da Pantocrator falava dava um testemunho, na verdade, de uma experiência muito brusca com a questão da masturbação, e no matrimônio dele teve problema com a ereção, por conta desse vício, no qual ele não estava com dificuldade com a ereção, e quando foi se curando, aí tem o problema da educação precoce também, um monte de coisa, muito problema acarretado por conta da masturbação. Então, não é uma coisa assim que é só espiritual, é também científico, né? E é louco realmente, como o João falou, né? Como isso é semelhante a qualquer outro vício. Aliás, é um vício, né? E todo vício não pode ser tratado de forma relativa, né? De qualquer jeito, porque a partir do momento que você se torna um viciado em alguma coisa, não é a hora que você quer que você para. Então você tem que se assumir viciado, se assumir necessitado de ajuda, se assumir que você vai viver um processo, que às vezes vão ocorrer quedas que vão te estimular a de novo retomar a sua batalha. E eu acho que o primeiro e grande passo que muita gente não dá é se assumir viciado, se assumir dentro de um vício, né? Se informar e se ajudar, e pedir ajuda, ter bons amigos para partilhar. E detalhe, cuidado com os meios no quais você se informa, porque vou dar até um exemplo aí no programa Altas Horas, tem uma sexóloga onde ela responde algumas perguntas e ela incentiva muitas das vezes, eu já vi 3 vezes ela incentivando, ela falando assim, ó, é necessário, é comum e você fazer isso para se aliviar, não sei o que, e ela incentivando a masturbação. Então, cuidado com onde você se informa com relação a isso daí. E olha o que o João falou também, que detalhe importante, né, de como a gente busca, ligando esse ciclo da dopamina, a gente busca sempre uma novidade. Então, como você vai amar sua esposa dessa maneira, sendo que você sempre vai estar buscando outra coisa nova? Como você vai amar alguém dentro de um relacionamento, sendo que você se colocou num ciclo de renovação, que é prazer novo, prazer diferente? Vai chegar ao ponto, mesmo se você vive uma relação boa ali, de fidelidade, mas vai chegar ao ponto de você, dentro do casamento mesmo, você tá cansado do que você faz com a sua esposa. Você quer coisa diferente, você quer coisa nova. E aí vai chegar um ponto que você vai começar a usar a sua esposa como meio de prazer só, né? Não de amor, né? Então, olha o risco, né? Isso não é só que a gente fala da masturbação, está muito ligado muitas vezes só a juventude, adolescência, é uma coisa muito louca, mas não.
Quantos casos aí, e você casando também, você é tentado a ter isso daí, porque é um vício que ele falou, é um vício que você traz da sua adolescência, da juventude até o casamento. Então, por isso que é muito bom, e Deus pede essa comunhão entre o casal, né, de conversar, se dar muito bem, em todo sentido, porque assim, até a própria relação sexual, ela é uma obra divina, né? Não pode esquecer disso e banalizar isso, a ponto de não conversar como tá melhor pro esposo, pra esposa, para que não chegue a um ponto, bom, ela não vai fazer isso, então eu vou para uma situação. E não vai pensar que assim, a mulher é onde tem prazer, você tem que ir lá e fazer as coisas. Não, tem que ter discernimento, né? Por isso que a igreja tem também pessoas capacitadas para destruir. Então, vá se informar, vai ter seu padre, vai ter encontro de casais onde tem essa convivência e troca de informações aí. Cuidado com os meios de comunicação no qual você se informa com relação à sexualidade também. Você vê que a tendência do que está falando é a gente se isolar, a gente buscar o nosso prazer. Ô, João, você tem algum exemplo aí de situação que você viveu, que você foi percebendo que você está se tornando mais egoísta nesse sentido de, talvez pela própria pornografia, mas de se tornar um pouco mais individualista, de buscar novos prazeres? Você está falando que tem um exemplo aí, de dentro da sua vida em que a pornografia te impediu de amar, assim, em larga escala ou em pequena escala? Não, totalmente. Como eu disse, começou bem cedo. Isso foi me apresentado através até de DVDs, de filmes na época, né? Não foi nem pela revista, já foi um pouco mais perigoso, né? E a partir dali comecei a sofrer com isso, né? E isso me levou ao meu primeiro ato até de relação sexual, né? E bem jovem ainda, aos 15 anos, né? Então, eu já comecei nesse problema muito cedo e, infelizmente, a relação sexual me levou à objetificação, né, da mulher em si. Acredito que, a partir do momento que eu comecei a viver isso intensamente, mudou tudo, assim, mudou minha visão e é uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje, né? Que nem o Luiz perguntou de algum momento que eu já me senti egoísta, né? Eu já passei por essa fase de me individualizar, né? Pensar só em mim. Eu acredito que foi uma fase bem difícil nos meus 16 anos, né? Quando eu voltei a cair mais forte nesse pecado. Eu passei quase um ano sem a comunhão. Graças a Deus eu tinha essa consciência que eu não podia comungar estando nesse pecado mortal. Mas foi um período assim bem difícil, porque eu não queria voltar a Deus, né? E eu acho que esse foi o meu maior ato de egoísmo, assim, com aquele que deu a vida por mim, assim, mesmo, sabe? Acredito que não querer voltar a Ele nem por mim, nem por aqueles que me amam, né, que estão ao meu lado, nem por meus amigos, nem mesmo por Ele, que tanto nos espera, né? Acredito que esse foi o momento mais forte para mim, assim. E fica ligado você aí, meu amigo, que vive esse problema também, você minha amiga também, porque, ô João, é um ato que a gente vive escondido, né? É um pecado diferente, por quê? Porque o pecado, a maioria dos pecados contra a carne, né? Pela carne, aliás, contra a castidade, você vive no escondido, né? E a masturbação mais ainda, porque além do escondido é só com você. Então você não tem outra pessoa que pode alardar o negócio ou tornar público, né? Então você vive aquilo no seu quarto, no seu mundinho, na sua cabeça, e naturalmente você vai se isolando e vai, às vezes, criando caricaturas de que você tá bem, de que você tá tudo ok, mas no fundo você tá vivendo esse trauma. Você conhece amigos assim que vivem esse problema, próprias mulheres que já partilharam com você, e qual que você vê o risco de você começar a se isolar nesse sentido, né? De você começar a viver uma vida paralela, né? Então você, no meio dos outros, você tem uma feição, na sua casa você se isola e se envolve cada vez mais com esse pecado. Isso é até engraçado comentar, porque uma coisa puxa a outra, né? Eu sou um cara, para quem me conhece, eu sou bem de estar com as pessoas, gosto de estar no meio das pessoas, conversando, gosto de fazer novas amizades. E eu sinto que quando eu tô nesse pecado, eu fico meio afastado, sabe? Eu não sou o mesmo realmente, é uma coisa que descaracteriza totalmente, assim, porque eu me sinto sujo. Hoje, tendo a consciência do que é esse ato,
eu me sinto totalmente sujo. E você chegar num local e querer demonstrar alegria verdadeira assim, é complicado. Então, vem mesmo esses momentos de querer se isolar, de querer estar sozinho. Inclusive, realmente, essa tentativa de se esconder, né? Mas eu não sei de quem, porque na verdade, aquele momento você não está sozinho, né? Para quem tem a fé católica, a gente sabe que, pelo menos eu acredito que em todos esses momentos que eu caí, eu acredito que estava toda a corte celeste, a milícia celeste ali, me vigiando e torcendo por mim. Mas infelizmente eu não fui forte, não abracei a luta junto com eles. Então ter essa consciência, principalmente, de que você nunca está sozinho. A gente sempre está, não sei se eu posso dizer assim, sendo vigiado, né? E eu não sei se isso pode te ajudar, mas sempre acredite nisso, sempre acredite que tem alguém torcendo por você ali. E vale lembrar também, né, Luiz, que a importância da partilha aí, né? No sentido de pedir ajuda para o outro, né? E saber também que você não está vivendo isso sozinho. Muitas pessoas estão passando por isso, procurando ajuda, outros não, e não tendo discernimento nem conhecimento do que, como reagir, como tratar disso, né? Algumas vezes a gente comentou sobre isso daí, né? Teve um episódio que eu me orgulho muito de ter estado perto e visto, que foi onde um amigo meu, ele assumiu isso diante de uma comunidade, diante de um movimento aí, falando da dificuldade dele. E foi bonito você ver assim, ali não queria colocar máscara, ele não queria que eu queria colocar máscara nem nada. Ele queria ver como que é difícil a luta, né? E essa luta de não cair nesse vício, que é muito complicado. E eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande, já disse algumas vezes aqui na rádio, de partilhar, né? A pessoa com mais partido, e tudo sabe na minha vida, às vezes não, por conta do meu orgulho e da minha vergonha, é o Luiz. A gente partilha um monte de coisa, e quando eu não partilho alguma coisa com ele, ele sabe, ele fica muito triste. E eu vejo aí a importância da amizade, né? Eu vejo o quanto ele valoriza a amizade. Então, tenho amigos de verdade. E eu, particularmente, acredito assim, eu tenho um amigo, né? É muito difícil falar assim pra mim, eu falando, né? Eu falo da minha experiência, amigos. Porque quando você conta a mesma fraqueza e fragilidade para outros, aí fica difícil administrar. Você não vai conseguir nunca partilhar da mesma forma, na mesma intensidade, com várias pessoas. Eu acredito dessa forma. Então, a pessoa com quem eu mais partilho de tudo sabe na minha vida é esse meu grande amigo Luiz Henrique. Então, para você que tem amigos, tudo bem, é uma escolha sua, mas eu tenho o amigo e o irmão, que é o Luiz. Então, tenho amigos para que você possa lutar junto aí e interceder por você também. E outra coisa também que é importante salientar é que o bem que se faz uma boa partilha, né? Eu não sei se você tá falando desse cara que partilhou no meio das pessoas, sou eu. E eu lembro que nesse dia, eu falava assim, caramba, mas só eu tô vivendo isso? E eu acho que muita gente pensa, pô, só eu vivo isso? Será que ninguém vive? Eu não vejo ninguém falando disso. E aí quando você fala, vem um monte de gente falar com você assim, cara, também vivo isso, cara, também vivo essa batalha, reza por mim, reza por você, tal. E você fala, caramba, cara, o negócio todo mundo vive. Aí você pensa assim, depois eu pensei, pô, algumas pessoas vivem também, tal, mas a maioria não deve viver. Eu que sou meio desordenado da minha carne. Aí você começa a conversar, criar amizade, vínculo, principalmente entre os homens, cara, é muito grande o número de homens que vivem isso. Então, assim, o quanto se isolar é ruim e o quanto se abrir e se humilhar é bom, né? Porque tornar público, né? Porque você coloca realmente público e as pessoas começam a falar, caramba, aquilo que ele está vivendo, muitas vezes tem gente pensando, pensando assim, pô, o que eu vivo só eu vivo, né? Não tem outras pessoas que vivem igual. É porque, sei lá, eu sou mal, eu sou uma pessoa desordenada, tal. Mas esse pecado, meu amigo, tem a ciência que muita gente vive igual a você. Então, tem essa coragem de se humilhar e falar disso, porque isso não só te ajuda, mas ajuda os outros. Ô, João, e eu queria ver o que você acha, o que você vê, quais são os meios que te levam a cair nesse pecado, que te levaram, vamos colocar assim, com boa perspectiva, né? De não ter na frente, que te levaram a pecar. E o que você vê que são os grandes desafios hoje para viver longe disso? Porque hoje nós vivemos num mundo que é sexualizado, que pornografia está meio-dia na TV, que você abre uma revista, qualquer outra coisa, vai ter pornografia. Hoje tem o tal do nu artístico, que os negros colocam como uma coisa normal, mas só te coloca mais nessa questão da pornografia. Qual que você vê que são as coisas externas que mais te atrapalham, que mais te levam a pecar e que mais te desafiam a lutar?
E internas também, porque às vezes é o nosso cansaço, o nosso estresse, é a nossa... esse estímulo de recompensa, a gente acha, pô, eu mereço, tô cansado, tô bravo. Acontece muito comigo, às vezes, o pecado aconteceu quando eu tô estressado com alguma coisa, assim, eu tô bravo, então é meio que uma recompensa, entendeu? Qual que você acha que são, nesses dois aspectos, os desafios externos que te desafiam a lutar contra isso e os internos que mais te assombram aí? Então, Luiz, eu acredito que o cair na tentação da masturbação é pecar contra a castidade, né? Castidade é aquilo que envolve a pureza em tudo que você vive. Então, eu penso, pelo menos comigo, acontece com uma acumulação de fatos no meu dia. Tanto a poluição pelas redes sociais, porque hoje todo mundo sabe, né? Você entra ali no Instagram, você entra no Facebook, se você quiser procurar coisas que te atrapalhem na caminhada, você acha fácil, você não precisa ir muito longe. E aquilo é só um estímulo. É claro que quando você já está num nível maior, tão viciado nisso, você tem estímulo por coisa besta. Qualquer coisinha que você vê já gera aquilo. Mas quando você está mais forte na caminhada, quando você está mais em pé para a luta, é uma acumulação de fatos. Desde aquela olhada que você deu para uma pessoa na rua, aí você começa a procurar coisa em rede social, aí você vai lá no YouTube e começa a colocar vídeo de beijinho aqui, vídeo de besteira ali. Quando você vê, de um passo para o outro, você já entrou num site de pornografia e dali para frente você já sabe como é que funciona, né? Então, para mim é uma acumulação de fatos, sabe? Por isso que a gente tem que se policiar nos primeiros, desde o olhar e como a gente trata as pessoas, né, durante o dia. Tanto com coisas que mexem com a gente mesmo, né? A gente sabe. Eu, às vezes, acompanho com a minha mãe a novela em casa, e é um horário que eu tenho certeza que toda a família está sentada em casa, né, na sala. E o que a gente vê hoje na TV é complicado. Eu imagino aquilo com crianças que podem começar com esse ato muito antes do que eu comecei. E aos 22 anos pode estar num abismo bem maior que eu. Então hoje a gente como eu já disse, né, isso é cultuado pela sociedade. Então a gente é forçado a pensar nessa forma, né? Mas é correr, cara. É correr, como já ouvi milhões de vezes e acredito que vocês também já ouviram. Contra os pecados que atingem a castidade, você tem que ser covarde, você tem que correr. Eu vejo que porque não é mentira, cara, parece que o demônio tá ali do seu lado, te cutucando mesmo. Fala, vai, e aí é o momento que você tem que correr, cara. Você tem que desliga seu celular, deixa no canto, ou liga pra alguém e fala, vamos dar um rolê, vamos conversar, eu preciso sair de casa. Ou vai pra um lugar público, cara. Porque num lugar público você não vai ter como cometer esse ato, entendeu? Então, você tem que ser covarde mesmo, não tente lutar contra, cara. Isso aí vai ser a pior besteira que você vai fazer. E interessante também que muitas vezes eu posso testemunhar disso de que você estava prestes a cometer um pecado pela da mãe. E na época assim que estava muita comunhão, então aí o negócio parece que quando você mais está em comunhão, mais tentação vem, né? E aí eu tinha, na época era a Camila, que era muito próxima, estava muito próxima de mim, que ela estava sempre junto nos eventos da igreja e tal. E aí eu tava indo para Campinas já, para um encontro. Aí no meio do caminho ela mandou uma mensagem. Eu não lembro exatamente a mensagem que era. Eu lembro que eu desci ali na Lix da Cunha e dali esperei a Camila. E que me meteu um pecado aquele dia ali. E aí quando eu abracei ela, chorei ela sem ela entender. Depois de muito tempo eu falei pra ela, não sei se ela vai lembrar disso, mas eu falei pra ela o que era, né? Porque eu tava chorando, né? Mas aí fica um recado, um puxão de orelha pra mim mesmo e pras pessoas também, que assim, nem sempre Deus vai estar enviando anjos aí na sua vida. Então vai ter uma hora, que nem o João falou, você vai ter que ser covarde no ponto de fugir mesmo. Não vai ter que esperar ninguém e falar, não, opa, que nem o João Kleber, para. Ninguém vai falar isso pra você. Você vai ter que se decidir, meu irmão, porque a gente que é homem, eu digo assim, que pra gente é mais difícil, cara, por conta assim, a gente tá com o sexo exposto já. Então, qualquer movimento já tá dando certo, é complicado, então ficar esperto aí é sério. Qualquer coisinha a gente já tá se manifestando, então tem que tomar muito cuidado, cara, com o que a gente faz. Até às vezes a gente tem amigas que às vezes é muito carinhosa, faz um certo carinho na gente. E aí a gente, poxa, já vai e isso te leva a pecar. Então é complicado. Então, nem tem isso no coração, de que nem sempre não ter anjo na sua vida para
pra te ajudar e pra te acudir nesse sentido assim de, opa, você sabe que é errado, então ele tem que fugir, mesmo com muita vontade. E na pornografia e na masturbação, principalmente, né? Que você tá isolado na sua casa. Tem perguntas aí? Para João Vitor Alvarenga, o beiçudo de Jesus. E lembrando que daqui a pouco você vai participar de um quadro muito polêmico aqui na rádio, viu, cara? No programa. Com todo prazer. Então, beleza. Nem tanto assim. Não, por enquanto tá tranquilo aqui, cara. Tem sim, aquela que o João te mandou. Opa, tem aqui, né? Chegou aqui. Manda bala. Tem algumas. Escolhe uma aí que a gente não falou. Escolhe aqui. Essa última é boa, eu lembro que eu dei a última. Tá beleza, então. A última? Isso. Ah, tá. Essa aqui já chegou a ter poluição. Poluição, poluição, eu lembro o que é, né? Já chegou a ter poluição noturna? Então, primeiramente, eu podia explicar o que é poluição? Poluição é quando acontece involuntariamente à noite, ou né? Tipo a linguagem que agora goza, né? Isso, quando acontece a ereção involuntária. Então, a nego fala, pequei. Não, calma aí, aconteceu involuntário. Agora já vai explicar o que acontece com ele. Vamos lá. É claro que isso também pode servir como algum tipo de tentação. Né? A poluição noturna ela acontece porque o nosso organismo está funcionando. Apesar da gente, no ato de não masturbar, a gente não faz a secreção do esperma, né? O organismo continua funcionando e produzindo. Então aquilo acaba acumulando e precisa sair de alguma forma. Então, você não precisa fazer para secretar isso. Exatamente. O nosso próprio organismo, através da poluição noturna, ela secreta isso por você. Inclusive, isso é totalmente natural. Então você não tem que ficar com uma revolta contigo mesmo, né? E pensar que você cai em pecado. E uma coisa muito, muito importante que a gente tem que falar: isso não é pecado a partir do momento que você não cede a isso. Não adianta você acordar e falar, nossa, que da hora essa sensação, né? Tipo, ficar louvando esse fato da poluição, ou talvez, isso já aconteceu comigo uma vez, a poluição, e foi através de sonhos assim, de sonhos bem malignos, né? Eróticos. E você acordar louvando isso ou querendo ter isso de novo, aí você acabou cedendo à tentação. Né? Só que é algo totalmente natural, então fique tranquilo, você não pecou. E fica atento aí, tem um fato muito comum entre os homens aí, quando um homem está muito excitado, o saco escrotal ele chega a inchar e doer, tão frágil que fica, é o caso da excitação. Tem um outro, é muito importante você fazer um acompanhamento médico, porque existe uma doença, um problema no saco escrotal chamado varicoceles, que são tipo umas veinhas de... que a mulher tem? Varizes no saco escrotal, onde você também sente essa dor que é parecida. Então, quando você começar a sentir isso daí, vá ao médico. Eu tenho um amigo que ele começou a ter isso aí frequentemente, sem ter o fato da excitação. Isso daí, ele foi ao médico e acabou descobrindo que ele tinha isso. Então, ele estava no momento associando que era por conta desse desejo excessivo dele de relação. E não era, na verdade, era um problema que ele tinha também no organismo. Fica aí, nessa questão da poluição, a perfeição de Deus, né? Que nisso também tem o processo natural da vida, né? Isso é produzido pelo organismo, mas ele mesmo espere sem você precisar recorrer a um pecado que ofende a ele mesmo. Opa, chegou a pergunta aqui. Como as meninas podem ajudar os meninos nessa luta contra a pornografia e masturbação? É boa pergunta, hein? Boa pergunta. Então, na verdade, as meninas podem ajudar a gente demais até. Porque, claro que existem homens e homens, né? Existem homens que têm essa dificuldade há mais tempo, têm essa dificuldade com nível maior, assim, né? E tem homens que são mais tranquilos quanto a isso. Claro que não estão sujeitos a isso. Todos os homens estão, e mulheres também, todos os seres humanos estão. Mas tem homens que são mais fortes nessa batalha. Então, eu acho que o fato primordial assim seria a questão da afeição, né? Acho que um afeto exagerado. E também ter muita clareza na amizade, né? Na relação com a pessoa. Se o homem tem dificuldade com isso, ele tem que expor isso. Falar, não, isso que você faz, esse abraço demorado, ou muito colado, né? Ou muito colado, ou assuntos, essas roupas que você usa, ou assuntos que a gente conversa. Eu acredito que tem que haver essa clareza. Se você quer fugir desse pecado, mas fica ouvindo a conversa daquela menina que te leva a pecar, isso não te ajuda.
Então, você tem que ser claro, e eu acredito que pessoas maduras irão entender isso. Então, não tenha medo de expor essa fraqueza. Eu acredito que elas podem ajudar nesse sentido, de nos ouvir e também vestir a modéstia, né? Saber que elas também têm um alto potencial de nos ajudar na nossa caminhada na santidade e saber como fazer isso. Então, só tomar cuidado mesmo na proximidade, na roupa que veste, nos assuntos que conversa, nos olhares, nos afetos, na colação, ficar muito pegajoso assim, tem que tomar cuidado. Eu lembro de... É interessante falar na questão da mulher aí, que a mulher muitas vezes ela tem a ingenuidade de achar que o que é bonito para ela, por homem é só bonito. Às vezes um batom excessivo, extra vermelho da vida aí, ele pode ser muito mais sensual e sexo provocante do que bonito para o homem. Entendeu? Ou apenas só isso pro homem. Então, muito cuidado. Às vezes a mulher fala, nossa, ela tá se achando linda. Muitas vezes a mulher se veste, pode dizer aí, que é pra mulher. Pra outra mulher tá bonita. Porque a mulher tem esse excesso de vaidade, onde ela muitas vezes se arruma. Isso no bom sentido, na questão de falar assim, nossa, como eu tô bonita, olha só como eu tô bonita, não é? Mas ela se esquece da figura masculina, o quanto que ela sofre nas provocações que uma cor vermelha faz de um batom na boca, faz, na roupa que nem vocês falaram agora há pouco. Mas esse excesso de vaidade, que às vezes ela tá se achando só bonita, ou tá achando ela só sexy. Exatamente. É importante salientar exatamente isso. A mulher às vezes fala assim, eu vou ficar bonita, eu quero ser olhada. Mas muitas das vezes o homem não está olhando com o olhar, nossa, que mulher bonita, como ela é a perfeição ali, tal. Não, o homem está olhando com o olhar de desejo. Então assim, você, mulher, que até por inocência às vezes se arruma de forma que, legal, me arrumei de uma forma que aquele cara me olhou, que os homens me olham. Muitas das vezes você está sendo olhado como objeto. E eu lembro de ouvir um estudo uma vez, não lembro a fonte, mas de um estudo falando que um dia pegaram um homem e colocaram a imagem, um homem viciado em pornografia, e colocaram a imagem de uma ferramenta de trabalho, por exemplo. E depois uma foto de uma mulher pelada. A parte do cérebro, foi acionada a mesma parte do cérebro para as duas coisas. Ou seja, o homem começa a ver a mulher, quando o homem é viciado em pornografia, e acostumado com pornografia, começa a ver a mulher como aquele objeto que traz prazer para ele. Então, aquele objeto, aquela ferramenta do trabalho, eu vejo ela me associa ao trabalho. Eu vejo a pornografia, me associa ao meu prazer. E não a outro ser humano que eu tenho que amar e tudo mais. Então, mulher, muitas vezes, de verdade, você se vê como, nossa, ele está me olhando, eu me falo daquela forma, eu me visto daquela forma, eu sou vista, eu sou olhada, mas muitas vezes você está sendo vista como um objeto de prazer, isso é muito verdade, e não como a sua beleza. Muitas vezes a sua beleza está escondida na modéstia, né? E um toque para os homens, assim, né? Se apoiar muito em Nossa Senhora. Eu acredito que não tem mulher melhor para nos ajudar. E vestir as mulheres que você conhece como se fosse Nossa Senhora. Ter esse carinho, sabe? Falar, não, ela também é filha de Deus, ela é uma criação divina, então devemos dar esse devido valor, né? E às vezes é uma ajuda a longo, o homem dando uns toques, muitas vezes, já passei por essa experiência, faço também de instruir o seu parceiro, o seu companheiro, a sua esposa, a sua namorada, a mostrar que ele pode ferir a castidade do homem. Então, assim, mesmo que seja uma ajuda e uma tentativa a longo prazo, faça, não desista de fazer, explicar, incentivar a não usar, porque a mulher se preocupa muito de, então, mas eu não tô bonita assim, sabe, não vou usar isso. Ela tem que também morrer pra ela, né? Ou pro outro, no sentido de falar, poxa, eu tenho que matar minhas vontades para não fazer o outro pecar. Quantas vezes na Santa Missa a gente vê mulheres com decote, assim, absurdo, onde o padre vai entregar a Eucaristia para a irmã e ela está com o decote onde nenhum padre consegue se controlar. Então, assim, imagina levando um padre que está levando Cristo para as pessoas a pecar diante da missa ali, é complicado. Então, tem essa orientação e a gente também tem esse discernimento de que a mulher também, para ela é uma luta muito grande, porque onde ela deve matar a certa vaidade dela em prol do outro. Muito bem, nosso tempo está quase se acabando. Vamos rapidão para o nosso quadro polêmico, né? Esse quadro aqui é polêmico. Eu tenho medo dele, né? De repente, não vou participar disso aí, não. Vamos ver, explique para ele como que é o quadro. O quadro se chama É Graça ou Sem Graça. Eu te faço uma pergunta, eu falo uma frase, eu falo alguma coisa. Eu falo alguma coisa para vocês falarem. É graça. Eu falo uma coisa sem graça. Entendeu? Pode ter sentido? Pode. Pode não ter sentido? Não pode. Mas só responda é graça ou sem graça. Vamos à vinheta. Bora. Senhoras e senhores, diante de mim, ele mesmo, João Vitor. Ele que foi usuário do 5 contra 1, 5 operadores de máquinas na metalúrgica, não é mesmo? Fazendo uma turnê de peças e freios. Vamos lá então.
Com vocês, 22 anos de idade. Nada no mundo pode me parar. Católico, apostólico, romano. Me atraiu. No quadro É Graça ou Sem Graça. Vamos lá então? Vamos lá, primeira pergunta. Bolsonaro 2019. É graça. Castidade. É graça. McLanche Feliz. É graça. BK. É graça. Frango a passarinho. É graça. Hambúrguer artesanal. Muita graça. Agora, vamos anotar isso aqui, né, Luiz? Vou tentar com um pouco de pressa, porque tá em cima da hora aqui. O programa tem horário de dinheiro é horário. Tempo de dinheiro, tem reunião hoje. Vamos lá, então. Agora uma pergunta muito polêmica. Sobre a vinheta, Luiz, por favor, agora. Cara, eu vou te perguntar, eu sei que de repente você não vai também gostar de uma pergunta muito assim, particular. Quero que você entenda como até uma ajuda a você, essa luta aí, diante do dia, sabe? Então, desculpa eu fazer essa pergunta, de coração mesmo, João. Não quero ofender a sua luta aí pelo aquilo que não tá legal ainda. Vamos lá então. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pix num pão com gergelim. Pensando aí. E aí? É Mac, né? É graça. É graça, tá beleza. Senhoras e senhores, esse foi a graça ou sem graça? Vamos direto pra reflexão. Caramba, agora pro lugar. E não consigo mais parar. Pare o seu coração, é hora de ouvir a reflexão do Evangelho com Luiz Henrique. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram-lhe eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e indagou deles onde havia nascido o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando os tiverem encontrado, comuniquei-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram. Eis que a estrela, que tinha vindo do Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje trata-se da solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, hoje tratamos da manifestação de Deus, né? Ali conta a história dos reis magos que foram até Jesus com a ordem de Herodes que voltasse dizendo onde nasceu esse Cristo, né? E eles em sonhos são indagados a não fazer isso, e não fazem, né? Esses reis que nem católicos eram, nem cristãos eram, vão até onde estava esse rei e o adoram, né? E adoram a Jesus com presentes, né? E dão presentes para ele também. E é interessante salientar que a manifestação de Deus, aliás, outra questão, né? Só curiosidade, ontem eu ouvi na missa, isso é importante, é legal falar, né? O padre disse que essa estrela que guiou os reis magos é uma estrela que passa pela Terra durante de um ciclo de 3 em 3 mil anos. Então, e passou exatamente, e é cientificamente comprovado, né, nesse dia. Então ela existiu, essa estrela, ela esteve lá, uma estrela que guiou esses 3 reis magos mesmo. Agora, tirando a curiosidade de lado, voltando na manifestação de Deus, né? Deus se manifesta no meio de nós e se fez homem, né? E ali, essa é a maior notícia, né? Essa é a maior manifestação de Deus, que se colocou no meio de nós, se fez homem
para viver como nós, para estar no meio de nós e também para sofrer por nós, né? E essa notícia tem que ser a nossa maior motivação contra qualquer pecado, né? Contra qualquer tentação, seja ela a pornografia, a masturbação, que muitas vezes nos matam na raiz a possibilidade e a nossa potência para o amor, né? E quando nós perdemos a potência para o amor, o demônio sabe muito bem disso, perdemos a capacidade de estar perto de Deus, né? Nós nos envergonhamos de Deus. É como o pecado original. Quando Adão e Eva se viram em pecado, eles se viram nus. E Deus, mas como vocês sabiam que vocês estavam nus, né? Eles já estavam assim antes. Então o pecado nos coloca vergonha perto de Deus, como eles se esconderam de Deus. Então o pecado da pornografia e da masturbação justamente faz isso, né? Mata na raiz a nossa capacidade de amar, porque nos torna o nosso olhar e a nossa percepção em relação às mulheres, em relação à sexualidade, como algo pro meu prazer próprio e só para isso, e as pessoas que me dão prazer são objetos. E aí nós perdemos a capacidade de amar, que é a capacidade que Deus nos dá, né? E ali ele nos mostra com a sua capacidade a maior prova de amor, né? A sua manifestação. Ele se faz homem para ser adorado e glorificado no meio de nós, e para nos trazer a maior notícia, e que ele um dia se fez homem, viveu, morreu por nós e nos aguarda ansioso no céu para amarmos a ele e ele nos amar por toda a eternidade. É isso aí, meu amigo, voltamos aqui e fechamos nosso programa às 9h04 da manhã. Sempre ao vivo aqui, hein, cara? Ao vivo, literalmente ao vivo. Você que tá vendo pelo YouTube, viu até agora, inscreva-se no canal aí do YouTube para nós termos mais visualizações e mais inscritos. Ativa o sininho, né? Ativa o sinais. Não é o sininho do Partepan. Não é? Lembrando que ele não é o sininho do Partepan, ele é meio desconfiado aí, né? E vai no gostei, né? Ah, gostei desse vídeo. Pá! Pá! João Vitor Varenga. Pá! Isso aí. Bolsonaro 17. João, seu recado final, se ficou alguma coisa que você não falou, que você queria dizer aí, pode. Esse é o espaço, meu irmão. Que espaço também? Eu queria agradecer. Eu queria agradecer a todos que ouviram, que vão ouvir ainda. Eu queria só pedir para que sejam perseverantes, né? Não desistam, apesar dessa dificuldade que eu conheço muito bem, todos, acho que a maioria dos homens, né? Acho que posso arriscar sem medo que de 70% a 80% dos homens sofrem com isso. E não só dos homens, né? Hoje a gente vê cada vez as mulheres entram também nesse abismo. Sejam fortes, sejam santos, nunca desistam. Vale a pena ser santo. Isso aí, Johnny, famoso Johnny. Ele transforma quando ele tá falando sério, né, cara? É legal isso aí. Transforma, né? Vira um gordo sério, né? Um cara praticamente um sexólogo, né, cara? Sou um cara sério, cara. Você é um sexólogo, cara? Não, cara, sei não. Vamos lá então, vamos embora então. Devia ter um sexólogo cristão, né, cara? Pra orientar os casais, né, cara? Sim, acho que é verdade, deveria ter. Deveria ter. Acho que eu vou virar sexólogo. Vou virar sexólogo. Vamos orar, pessoal. Muito bem, temos nossos compromissos agora, vamos sair e finalizar esse programa com a graça de Deus. E fica o recado, tenha bons amigos para partilhar e para conversar e para vencer esse mal. Você que Tocantins, palmas pra você. Muito bem. Falou, meu amigo, tenha um bom dia pra você. Bom dia pra você também, cara. Agora eu vou lá com a minha companhia de comédia lá, que eu sou dono. Você é dono de tudo, hein, cara? Cara, eu não sou um investidor. O Grito tá chegando aqui, vou encerrar o programa rapidinho. Pessoal Interurbano, tô chegando aí, meus amigos. Sou dono não, o dono é o G que é o cara, né? Grande abraço, até domingo que vem, se Deus quiser. Então tá bom, fica com Deus, tamo junto. Até domingo que vem, se Deus quiser, com novidades, será? Novidades aí, opa, pode ser, mano. Até mais, falou! Falou, tchau! Você ouviu Cheios de Graça, com Ever Beleza e Luiz Henrique, aqui na Digital Pop. Chuva de graça, pedindo já.